Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Café com Bandarra. Hoje nós temos um convidado que veio de longe, mais perto do Espírito Santo do que daqui, para trazer um assunto bastante polêmico. Algumas pessoas esperando já há algum tempo que a gente tratasse desse assunto e a gente trouxe uma pessoa hoje que vai esmiuçar o que está acontecendo no extremo sul da Bahia, as invasões que estão acontecendo no extremo sul da Bahia. A gente vai tratar aqui. E na minha frente, Matheus Bonfim. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Valeu, Tenóbio. Boa noite a todos. Quero agradecer aí o Bandarra. É Tenóbio, Gabriel, vou chamar vocês de hoje. Pode aqui. ser o que você quiser, não. Né? Então, obrigadão pelo espaço. E você é corajoso, velho, de deixar a gente falar sobre esse tema aqui. Quase ninguém quer tratar sobre isso. É pancada. Tem que falar. E como o assunto é extremamente polêmico, eu trouxe um reforço aqui virado no Moi de Coentro. Renato 38. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Minha honra. Rapaz, eu não sei que porra que eu tô fazendo aqui, no meio de dois caras jurados de morte. Vocês não estão vendo aqui porque tá cheio de segurança aqui, viu? Tem uns 10 caras armados aqui. Tenóbio só tá andando com colete à prova de bala. Já morreu gente nessa transição, viu? Como é o nome do cara que mataram? O outro tá foragido, que disse que vai matar ele. Já disse 4, 5 vezes que vai matar Tenóbio. Até esse cara ser preso ou morrer, eu acho que eu não volto mais aqui não, viu, velho? Como é o nome do cara lá que matou o outro, Tenóbio? A gente não faz um negócio desse não. Tá investigando ainda, tô investigando. Rapaz, mas o cara ali ameaçou ou não ameaçou? Rapaz, por que você tá andando de colete então pra cima e pra baixo e não tem porra nenhuma, não é isso ou não? É porque... Ele tá sem colete aqui, porque pra entrar aqui já tem 10 caras armados na entrada, viu? Esse outro aqui, é bonito. Que vai botar pra fuder, vai dizer que a facção que tá virando, como é que chama? Tomando conta da reserva indígena lá. É o crime organizado. Porque, rapaz, vocês viram as novidades do dia hoje? Se vocês puderem me permitir aí 2 minutos claro, de dizer o que tá acontecendo pra botar. Hoje é quinta-feira, dia 13, não é isso? Quinta-feira 13. A novidade maior hoje é que o ouro bateu o máximo em dólar e em real, não é isso? O grama de ouro, R$550. Começou o plano real a 10, não é isso? Quem guardou real desde 94 perdeu 55 vezes em ouro. Bateu $3.000 a onça. Quem guardou dólar nos últimos 100 anos foi obliterado 150 vezes em ouro. E a maior... Continuou, né? A militância judicial nos Estados Unidos querendo comer a bunda lá de Trump e do Musk, né? Os caras derrubando tudo das investigações contra a corrupção. Se nos Estados Unidos, velho, os caras chegaram à conclusão, em menos de 2 meses de governo, que entre 15% do gasto é corrupção pura, pagando imposto, aposentadoria a gente com 120 anos. Você viu isso aí? Lá não. Você acha que no Brasil deve ter gente com que idade recebendo aposentadoria? Se nos Estados Unidos o cara recebe aposentadoria com 120 anos. Deve ter gente no Brasil com 180 anos recebendo aposentadoria, né? Hein? Se 15 a 20% do gasto americano é pura corrupção e militância, você acha que no Brasil é quanto? É mais ou menos que lá? 80%. Puta que pariu, né? Hein? Se você contar metade da folha aí, concursos enviesados ou fraudados, não é isso? Puta merda, viu? Sim. E a outra novidade do dia, cadê se vocês quiserem botar a imagem aí? Tem aí a imagem do... Diz que são rumores, mas rumores que já estão em todos os jornais, não é isso? Rumores que dizem no à tarde, né? Tem alguns que já são mais diretos. A grande mídia, todo mundo aí noticiando que o 2 e o 3 propuseram um acordo a Lewandowski, ao governo federal, para trazer a paz e acabar com a criminalidade no país. Congelar a disputa de droga, eles mesmo proibirem os crimes violentos, não é isso? E o PT entra nesse acordo aí também? O CV, o PCC, parece que estão propondo um acordo aí com Lewandowski, Lula, essa galera, para realmente acabar com a criminalidade no Brasil. Como é que vai acabar com a criminalidade? Pacificando e como é que chama? Garantindo a liberdade dos seus... Acabando com o negócio do regime diferenciado de disciplina, para os seus líderes poderem realmente fazer um amorzinho lá na cadeia, como é... Visita íntima, né? O cara ter toda a liberdade de manter a liderança e congelar as áreas que já são controladas por todo mundo. Rapaz, virou Colômbia, velho. Se realmente o governo fizer um acordo com esses caras aí, meu irmão, virou país, estado falido. O governo federal vai fazer acordo, oficial ou não oficial, com caras que controlam áreas. O que significa um estado, legalmente? É uma entidade que é reconhecida. Esses caras vão ser reconhecidos como governo, não é isso? Na verdade, agora está aparecendo mais de maneira mais clara. Mas a gente sabe que sempre teve... Não, mas cada vez eles têm mais controle de área, e eles têm mais controle da economia, e eles têm mais controle de órgãos públicos, não é isso? Mas isso já acontece há muitos anos. Que é o caso... A área que eles controlam hoje é maior ou menor do que há 10 anos atrás? É maior, com certeza. Bem maior. Mas uma força mais relevante há 20 anos atrás do que o tráfico era o jogo do bicho, que inclusive está sendo obliterado por essas apostas online e tal, né? Sim. E os caras só fazem crescer, né?
Mas em falando em organização criminosa, a gente recebeu algumas informações já. A gente sabe que nem tudo sai na mídia, né? O que sai é um pedacinho, uma pontinha do iceberg, e até por isso, hoje que a gente trouxe Matheus aqui, pra gente entender que Matheus tá lá dentro, onde tá o olho do furacão, o que tá acontecendo exatamente. Matheus, o que acontece hoje em relação às invasões de terra lá no extremo sul da Bahia? O que você tem pra trazer pra gente em relação a esse assunto aí? Então, desde 2022, o pessoal que acompanha a gente aí sabe, iniciaram invasões por supostos indígenas, né? Eles chamam de retomada e tudo mais, porque eles estão aqui desde 1500, essa narrativa toda daí. E começaram a invadir. Invadiram em série, foi 50 propriedades no intervalo de poucos meses. Só que o modus operandi dele é que chamou a atenção. Porque os caras, assim, chegavam 20, 30 homens armados com fuzil, armamento pesado, fuzilavam a propriedade, pegavam os... Morreu gente? Pegava os proprietários, espancava. Teve caso de troca de tiro, né? Lá. E os caras fuzilavam a propriedade, espancavam o produtor, roubavam tudo que tinha e ficava dentro daquela área. Essas 50 invasões que você está falando aí, começou de quando? Começou 2022. Quando? 2022. Metade de 2022 ali, mais ou menos. E o que chamou a atenção foi o modus operandi. E importante as pessoas entenderem, quando a gente fala de crime organizado, essa organização, a gente percebe o tentáculo dela dentro do próprio Estado. Porque nenhuma estrutura de crime sobrevive sem que tenha a omissão do Estado. Então é importante a gente partir desse pressuposto hoje que toda organização criminosa tem dentro do Estado, a gente não sabe quem exatamente, mas existem agentes dentro do próprio Estado que trabalham para que esse crime se propague e continue sendo executado. Porque se o cara chega aqui e te rouba e eu chamo a polícia e o cara chega e prende, acabou, pô. O cara tá preso, ele não vai te roubar de novo. Não é o caso nosso lá. E é por isso que eu tô aqui hoje. A polícia pergunta, vai ter gasolina? É isso? No nosso caso lá, a polícia... Não, a polícia chega... E te prende. E aí, olha só, ó a viagem. Você tá sendo assaltado, o cara, 20 pessoas dentro da sua casa, fala 38, vaza aqui, Tenob, vaza que isso aqui é meu a partir de agora. Aí você liga pra polícia, a polícia chega aqui, aí você, graças a Deus a polícia chegou. Aí a polícia, eu não tenho ordem para remover os invasores, eu obedeço ordens do escalão superior, o que eles ordenarem eu faço, mas eu tô aqui para vocês vídeo, não... inclusive mostrando isso, né? Tem vídeo mostrando pra vocês o que cai fora. Para garantir sua segurança. Não, para que vocês não briguem entre vocês. Que você não ofenda o ladrão e não o ladrão te ofenda. Mas ele já está te ofendendo porque ele está dentro da sua casa. Há, na verdade, até um incentivo para que essas invasões aconteçam, né? Eu estava vendo até uma reportagem agora esses dias de uma família, 20 pessoas foram retiradas de lá porque a fazenda deles era improdutiva. Os caras produziam café. Não era a família trigo. Betim? Esse que a gente tá falando não é a família Betim, não é isso? Não é a família Betim? Você tá acompanhando esse caso lá do Polese? Estou acompanhando, inclusive eu conheço o Polese. Mas foi o que aconteceu ali? Cara, na verdade é o seguinte, aquela propriedade é uma propriedade documentada, tudo certinho, produtiva, só que há muitos anos existe um processo do INCRA para tentar tomar aquela propriedade e dar para a agricultura familiar, que eles chamam, né? Mas na verdade é o grupo do MST lá no Espírito Santo. Então existe esse processo há não sei quantos anos. Os caras foram lá agora, provaram que a terra é produtiva, que está tudo certinho, e mesmo assim a Justiça Federal de lá ordenou a retirada dos proprietários. Eu nunca vi 2 meses para sair, para tirar a cabeça de gado. Mas tirou hoje. Foi hoje. A família estava lá, acho que o Lucas Polese postou. Sua fazenda, você fazia o que numa situação dessa? Você cortava o café ou entregava tudo direitinho? Bicho, eu sempre falo para todo mundo assim que, graças ao bom Deus, nunca mexeram no lado da minha família. Porque se mexessem, eu ia para tudo ou nada. Bandido, você ia virar bandido. No mundo de hoje, sim. No mundo de hoje, sim. A gente vai entrar nessa discussão aí. Exercer o direito natural. Do direito de defesa, né? Que é, desde que homem é homem, mundo é mundo, existe. E hoje em dia os caras estão querendo o seguinte: o bandido, ele pode te agredir, ele pode fazer o que quiser e você não pode se defender. Por exemplo, quando a gente começou a se organizar, né, politicamente, juridicamente, aí chegou um cara que fala que é índio lá, foi lá no meu Instagram e comentou assim: por que você não fala que os produtores estão colocando pistoleiro nas fazendas? Bicho, olha só, pistoleiro é uma pessoa que você contrata para ir, sei lá, na propriedade de alguém, na casa de alguém, ou espreitar alguém para matar. Isso é um pistoleiro. Quem você coloca na sua casa para te proteger se chama segurança. Então, os caras estão num nível tão assim de argumento ideológico absurdo que se você coloca um segurança, o cara fala que você contratou pistoleiro.
O vagabundo tá Pra não reclamando deixar porque na entrar sua na casa sua tem casa. segurança. Bicho, eu Hoje quero te aumentou a roubar. atividade do risco do Eu quero te vagabundo, né? roubar e você tá colocando segurança. Aí os caras vão pra mídia fazer narrativa. Estão contratando pistoleiro pra matar indígena. Dificuldade da porra de entrar agora. né, na propriedade dos outros. Exatamente. Exatamente. E outra coisa, os caras mentem pra cacete. Por exemplo, você vê todos os sites, bicho. Todos os sites, todos. Se você colocar no Google assim, invasão indígena, você não vai encontrar uma matéria falando o seguinte: os indígenas estão invadindo propriedade. Você não vai encontrar isso. Você vai encontrar que os indígenas estão sendo vítimas de invasão. Aí o que é importante a sociedade entender? Nenhum produtor está saindo de sua fazenda para ir para dentro de uma aldeia tomar terra indígena. O cara está lá dentro da sua fazenda, documentada, tudo certinho, trabalhando. E os caras que estão saindo de lá para vir cá tomar. Mas existe o argumento também deles de que aquelas terras pertencem a eles há muitos anos, a ancestralidade deles que cuidavam daquelas terras ali também, né? Eles usam esse argumento. Tá, vamos lá, vamos aprofundar nesse negócio. 38, o cara gosta de filosofar, aluno de Olavo e tal, então ele vai gostar desse negócio aí. Vamos lá, vamos pensar o seguinte: 1500, estavam os indígenas aqui e tal, não existia Brasil, certo? Não existia demarcação de terra, não existia esse território brasileiro. Então, na verdade, se você colocar lá na própria lei do Estatuto do Indígena, lá diz que eles são pré-colombianos, porque isso aqui era só América do Sul. E as tribos indígenas viviam nessa América do Sul toda. Os caras fazia frio aqui, os caras corriam para lá pro calor, onde tinha comida, onde tinha água e tudo mais. Os povos viviam assim, lutavam entre si por território, tudo mais. Se a gente for olhar a história aí dos incas, dos maias, desse povo tudo. Então, beleza. Aí em 1500 chega aqui os portugueses, entram, né? Em alguns locais foi de forma pacífica, porque os índios eram mais tranquilos, em outros foram agressivos mesmo, tudo beleza. Depois disso, os caras pacificaram, se acostumaram, vamos dizer assim, não vou dizer pacificou, mas se acostumaram. E depois de um tempo, depois de 2 gerações, sei lá, normalizou. Então, índio começou a casar com negro, começou a casar com branco e foi misturando, e o Brasil é resultado dessa mistura toda. Hoje, se a gente for olhar mesmo, sei lá, 5, 10% da população deve ser indígena puro sangue. Você acha? Acho que não chega nem a 0,1% da população, nem 1 em 1000. Não, eu tô... Acho que não chega nem 1 em 100 mil. Não, é possível não. Que da não população não, da população indígena. Ah, da população que diz que é indígena, né? Hoje, que se assume indígena, né? Isso. Hoje no censo são cerca de 1.900.000 indígenas, mais ou menos. Então, 1.900.000 que se dizem indígenas. O cara tem 1% de sangue índio, né? Então, aí é outra polêmica que a gente vai entrar também. Então, assim, vamos lá. 5 a 10% eu acredito que seja indígena sangue puro. O restante é misturado igual a mim, igual a você. Beleza? Mas qual é o esquema? Por que a gente diz que é uma organização criminosa que orquestrou isso? Porque eu fui estudar o Estatuto do Índio e, cara, o Estatuto é super inteligente e justo. Então ele demarcou as terras indígenas. Para quem não sabe, hoje 14% do território é terra indígena. Bicho, é terra pra cacete. Pra você ter noção, o estado de São Paulo, que é aquela potência, a Bahia e o Espírito Santo juntos são menores do que as áreas indígenas. 3 estados que vivem quase 60 milhões de pessoas. Aí vamos começar a ser inteligentes, bicho. Você que é da esquerda, você que gosta de dar, eu amo os índios, eu também amo o povo indígena, como amo os negros e os brancos, amo todo mundo. Agora, larga de ser burro. Vamos pensar aqui. Vamos lá. Os caras, 1.900.000 indígenas, possuem São Paulo, Bahia e Espírito Santo juntos, ok? Como que a gente vê ainda esses caras tudo pobre, pouquíssimos deles com a vida boa, a maioria pobre, os Yanomamis estavam lá passando fome, precisando receber cesta básica. E como que a gente consegue ter bilionários, milionários, classe média, tudo junto nesses 3 estados, um monte de gente rica pra cacete, bilionário, milionário. Com 60 vezes mais gente. E exatamente. Será que os caras não pensam? Aí eu fui ler o Estatuto do Índio. Quando você vai ler, aí você vai entender por que os caras são pobres. Primeiro, porque a terra nem é do indígena. Ele não pode vender, ele não tem motivação. É bem da União, pô. Ele não tem motivação para investir na terra. Ele não pode vender, não pode vender, não pode fazer nada. Ele não pode alugar, ele não pode arrendar. Inclusive, os parecis começaram a plantar soja lá em Mato Grosso. Os caras foram lá em cima deles, meteram multa, 120 milhões em multa. Para eles não produzirem. Aí tem um indígena pareci lá, que ele fala assim, cara, nossos avós olhavam para o outro lado do rio e viam os fazendeiros tudo de carrão, casa boa, vivendo no conforto, tendo comida boa, e a gente cá com terra passando fome. Perra pra caralho. E a gente descobriu que era burrice.
E pegamos os caras, fizeram aliança com os produtores, começaram a produzir soja e hoje, bicho, você chega lá nos Parecis, aquele tanto de picape dentro, estrutura top, todo mundo vivendo bem e tal. Aí, meu amigo, o governo, que a gente já sabe qual é, da esquerda, que não gosta de ver isso, utilizou suas ferramentas estatais e foi em cima dos caras para multar. Só que não achou, os caras não achou terra mole, os caras falaram, não, pô, aqui não. Nós vamos continuar produzindo, pode multar. E continuaram, agora parece que pacificou essa questão. Índio que é índio tem que viver na precariedade, né? É o que eles pensam. Né? Mais ou menos isso daí. Se a terra não é dele, vai tomar o quê do índio? Exatamente. Se a terra não é dele, hein? A terra é do governo, pô. Pois é, ele vai tomar o quê do cara? Aí você começa a entender por que um determinado governo aí se interessa com invasão de indígena. Porque, na verdade, o coitado do indígena que está indo ali com a maioria que nem é indígena mas é autodeclarado indígena, que é uma parada que a sociedade precisa entender. Existe um negócio hoje chamado autodeclaração indígena. Inclusive, tem um cacique que falou comigo assim, cara, tem um monte de gente que mora lá dentro da aldeia que eu não vou expor meu rosto, porque eu não quero morrer, mas eu aponto um por um quem foi gente ali que nunca morou em aldeia, nunca foi índio zorra nenhuma, mas autodeclararam, determinaram que o cara é indígena. Então tem índios que são contrários a esse posicionamento de Claro, alguns, né? claro. Os indígenas mesmo, puro, você olha pra cara do cara, você vê que é índio. Você olha pro japonês, você não sabe que é japonês, não? Aí se eu chego aqui, olha pra mim, bicho. Aí eu chego lá na China, eu sou chinês e eu quero minha área, meu terreno que eu tenho direito. Faz sentido? Hoje até faz, né? Hoje até faz sentido. O cara diz o que é. Só é dizer que eu sou. Eu me sinto, né? E aí... Você nem ter rola mais pra ser homem agora, né? Como é que alguém tem coragem de manter patrimônio num país desse, velho? Você acha que vai melhorar ou piorar isso nos próximos anos? Então, como é que o cara tem coragem de ter patrimônio em um país desse, velho? Imobiliário. O cara chega lá e chega uma decisão. Essa família de Betim mesmo, você acha que esses caras vão receber 1/10 do valor que essa terra tinha pra eles? A dos Betim? Pelo amor de Deus, os caras vai... A humilhação é capaz de ter gente se matando, deprimido o resto da vida num processo desse, humilhação da porra. Você não viu o Polese lá dizendo que isso fez mal a ele, psicologicamente, fisicamente? Imagina, ele que não é nem dono do negócio, não tem nada a ver, né? Imagine o cara que tá ali há 3, 4 gerações. Rapaz, é um negócio pra deixar o cara maluco, velho. Mas aí, assim, pensa comigo. Então a terra do indígena não é do indígena. Mas, cara, o próprio indígena não sabe disso, a maioria. Quando eu postei isso lá no meu Instagram, choveu de indígena comentando lá, seu burro, vai estudar, você não sabe o que fala. Eu falo, puta que pariu. Você pode vender? Eu li o estatuto. Você pode vender? Ele pode vender? Não pode. Então não é dele. Não pode vender. Não pode produzir o que quer, não pode arrendar. Vender, não pode fazer porra nenhuma. Pra você ter noção, um não indígena não pode entrar dentro da área dele nem para arrancar uma fruta. Isso tá lá no estatuto do índio. É um zoológico humano. Nessa pegada. Nessa pegada. Agora sim, você que é funcionário público, 38, o órgão responsável por cuidar das terras indígenas, por gerir, é a FUNAI, Fundação, né, dos Índios. Como que o cara tem a função de preservar, de cuidar, de zelar, e não aplica aquilo que a lei determina? Porque eu li também o estatuto da FUNAI e lá diz que ele tem que obedecer à Constituição, não é uma lei própria. O órgão não tem uma lei própria, ele tem que seguir a Constituição. Então tá lá que a terra não é do indígena, que não pode vender, não pode alugar. E quando a gente chega, por exemplo, na terra-mãe, você já foi em Porto Seguro? Não. Rapaz, você tá de brincadeira. Que marca de baiana é você, velho? Nunca fui lá, não. Rapaz, é brincadeira. Não foi, não? Rapaz, eu já fui na maioria dos municípios da Bahia, mas esse eu não fui, não. Então, Porto Seguro é terra-mãe, né, que todo mundo fala. Então você chega lá em Santa Cruz de Cabralha, em Coroa Vermelha, tá lá onde foi feita a primeira missa no Brasil. Você encontra tudo, menos aldeia. Casa para todo lado, posto de gasolina, mercado, hotéis de luxo, pousada, restaurante. E área indígena? Área indígena. Aí eu te pergunto, cadê a FUNAI? Cadê o Ministério Público Federal o uso? Para cumprir o que a Constituição diz? E eu e você, a gente paga o salário daquele agente do Ministério Público Federal e a gente paga o salário do cara da FUNAI. E ele tem a responsabilidade de impedir que um não indígena compre lá dentro. E cadê esses caras? Compre o quê? Que pise ali, não é isso? Não pode regar nenhuma fruta pelo estatuto. Mas os caras venderam tudo lá. Tá lá tudo vendido. Aí tem um cara que chegou lá, eu acho que ele não sabe que eu sou da região, né? Comentou. Você não sabe o que você está falando. Aqui ninguém vende, não. É os indígenas mesmo que alugam.
O cara é tão burro que não pode alugar também. E mesmo assim, eu sei que não é alugado. Os caras compram, mas como não pode oficialmente, contrato de compra e venda. eles fazem um contrato de aluguel. Contrato de mas gaveta é ilegal mesmo. do mesmo jeito. Não vale nada e é ilegal. Então lá tem uma cidade hoje dentro da aldeia. Você chega em Caraíva, que todo mundo sabe aí, essa galera que fala que preserva a natureza aí de São Paulo, da capital, vem para lá para fumar maconha. E aí não existe mais aldeia também, pô. Lá o negócio é de luxo. Aí daqui a pouco a gente vai exibir as imagens aí. Cadê a FUNAI? Cadê o Ministério Público Federal? Aí agora vem esses caras dizendo que querem defender os povos indígenas, defender o Brasil, que tal. Bicho, é um absurdo. A gente está vivendo num país que lei não existe. Não existe lei. Matheus, tem algumas pessoas aqui que estão mandando superchat aqui. Se eu não falar, vão ficar puto comigo. Então eu vou já ler alguns superchats aqui. Tiago Nascimento diz o seguinte: minha honra, magnata. Pergunta para Renato quando ele vem a Ilhéus. Tenóbio, Dinho Cotó chamou a irmã dele promotora para te pegar? Essa pergunta eu não vou responder agora porque está sendo investigado. A orientação dos meus advogados, né? Mantenham silêncio, reserva o direito de me manter em silêncio. Rapaz, a pergunta é qual aí? Que Você vai para Ilhéus quando? Rapaz, eu não tenho planos, não. Será que eu vou para a próxima regata aí que vai ter? Da última vez que eu fui em Ilhéus foi na regata, viu? Fui velejando e voltei velejando. Inclusive, passei 2 noites lá no clube, lá no Yacht Club. Foi muito porreta, viu? Rapaz, se não tem lei, vale a pena investir. No Brasil, vale a pena ser honesto ou bandido? Vale a pena o comportamento. Qual o comportamento dominante? Qual o comportamento que é recompensado? É ser honesto ou ser desonesto? É ser oportunista ou cooperativo? Se não tem lei no país, vale a pena investir num país que não tem lei? É isso. A única oposição real não violenta nesse país é o desinvestimento, velho. Você vender tudo que você tiver aqui e tirar, é tirar. É isso. Quem insistiu na Venezuela? Aconteceu o quê com o fazendeiro que existiu na Venezuela? Aconteceu o quê com o fazendeiro de Angola, de Moçambique, durante a Revolução lá? O fazendeiro que insistiu na União Soviética, na China, no Vietnã, nas dezenas de países em processo revolucionário. O fazendeiro que insistiu em ficar em Cuba, aconteceu o quê com ele? Hein? Conte aí, meu irmão. Você já falou, né? O que aconteceu, né? De lascar, velho. Isso aí que você está falando, Tresotão, na verdade, assim, a população brasileira ela não entendeu ainda o tamanho do BO que está acontecendo no Brasil. Porque a gente só começou a pincelar por cima aqui para a gente chegar no problema real. Então você tem essas áreas indígenas. Tem só mais uma pergunta para você aqui. Sim. Deixa eu só fazer a pergunta do superchat. Vai. Júlio Brandão. Você acha que a invasão de terras no sul do país está mais relacionada a disputas políticas ou questões sociais e econômicas? Sul do Pergunta país pra ou você. do estado? Ele diz aqui sul do país. Sul do país. Todas elas são questões políticas. E eu vou provar por quê. Existe um programa há muitos anos, isso mais de 20, 30 anos. Quem quer terra, quem quer trabalhar na terra, cria uma associação, junta 20, 30 pessoas e adquire a terra. Com juro baratinho, o governo auxilia, libera esse crédito. Quem quer invadir é totalmente uma visão política. O cara é convencido, ou na verdade ele se deixa convencer que roubar alguma coisa dos outros é direito dele. Porque um exemplo, o cara fala assim, mas é porque fulano não pagou o imposto. Mas espera aí, um monte de cara que anda aí na rua aí com carro, com documento atrasado, com IPVA. Aí eu vou juntar aqui, nós vamos juntar agora o movimento sem carro. Junta 10, 20 pessoas, a gente toma os carros do cara, começa a tomar carro e daqui a pouco a gente tem esses carros. E outra coisa, supostamente o produtor é fiscalizado, mas eu nunca vi fiscalização para perguntar se terra de área de MST, área invadida, está sendo produtiva se está pagando imposto. Então não faz sentido. E mantendo a reserva legal. É totalmente ideológico e politizado Não, isso daí. e além das terras indígenas, além das áreas de proteção ambiental, qual o tamanho das áreas públicas, das áreas do governo federal? Pronto. As áreas que não tem dono não As escriturado. áreas devolutas, gigante. Mais da metade das áreas do país. Alguém fiscaliza se está tendo incêndio na área devoluta? Não. Alguém fiscaliza se... É isso, pô. Você está sendo roubado minério lá dentro? Quantos, tipo assim, um percentual absurdo da área do Brasil. A menor parte da área desse país é realmente utilizada. E a parte que é utilizada, a maior parte é subutilizada, que é subuso, né? Que é pasto, coisas que você podia colocar 50 vezes mais mão de obra em cima. Pai, você falou uma coisa interessante. O que tem de investimento hoje na mídia para chamar o agro de fascista, não é isso? Que destrói o meio ambiente. Bicho, 7,6% do território é área de agricultura. E 7, 8 também de pecuária. Acabou. Aí não ocupa 20% do território. Agricultura e pecuária não ocupa 20% do território, bicho. E outra coisa, o produtor, existe uma legislação hoje, a depender do estado, que ele tem que preservar de 20% até 80% da sua propriedade. Ele é obrigado.
E se ele não fizer isso, Multa, tá fudido. multa, cacete em cima, e se brincar o cara vai preso pegando flagrante. Aí, olha só, vem um maconheiro lá da capital, um filho de papai, comunista, projeto de comunista, que não tem um pé de árvore na casa dele em São Paulo, Pois é. e vem chamar o produtor de rural, que tem milhares, milhões, a depender do tamanho da propriedade, de árvores, e um filho de uma puta desse vem chamar o agro de fascista. Criminoso. Você viu De como- criminoso. De criminoso. De bandido. Isso é vagabundo. Ô, Crescentão, O cara uma alimenta. coisa, Você alimenta o vagabundo ele chama de bandido e Bicho, vagabundo, não é isso? uma coisa que você falou é certa. Esse país defende vagabundo. Esse país, hoje, a ideologia dele é para exaltar o vagabundo e o honesto trabalhador é humilhado nesse país. E com a mentira, pô. E outra coisa, aí vem o cara, que nós temos que controlar as redes porque, como é que eles chamam agora? O negócio da desinformação. Desinformação. Fake news. Fake news, desinformação. Bicho, o cara tá lá, esses jornais gigantes, o tempo todo chamando agro de fascista, de não sei o quê. O cara tá lá dentro de uma sala com ar-condicionado, com todos os materiais mais poluentes do mundo, tudo. Se lascar, rapaz, e chamando agro de fascista. É brincadeira um negócio desse, bicho? Não, e o agro do Brasil é tipo 1/3 do PIB do país. É 1/3 mais ou menos mineração, não é isso? 1/3 agro e o resto serviço. Se você for ver falta de exportação, pelo amor de Deus, e o Brasil poderia ter um agro 3, 4 vezes maior. Não é só questão de área. Qual o percentual da população que trabalha com isso? Mínimo. Bicho, podia no mínimo dobrar. É menos de 20% da área desse país usada com agricultura e pecuária. A maior parte da área desse país é não utilizada. Você sabia disso, Tarão? Sabia. Aí a gente vê que o interesse é empobrecer cada vez mais o país mesmo. Vale a pena investir num muito país mais desse? interessante Você ver vai- com quem está fazendo alguma coisa Vale a pena de bom você pro gastar país. dinheiro, comprar imóvel num país desse, se submeter, botar seu patrimônio dentro do controle de um governo desse? Rapaz, o socialismo acaba quando acaba o dinheiro dos outros. Na hora que não tiver mais pessoas dispostas a ter ação, a ter ativos, a ter terra no Brasil, acabou, meu irmão. Não, acaba de duas formas. Ou assim, ou a população larga de ser burra, larga de ser covarde, porque, bicho, vamos ser sinceros. Cara, o povo brasileiro, desses últimos 3 anos que eu tenho me envolvido com essas pautas mais de perto mesmo, enfrentando, cara, que povo covarde e miserável. Que povo desgraçado, que o cara tá com um saco de 1 milhão nas costas, nadando, o cara vai morrer afogado, ele não solta o saco, ele morre com aquele saco afundado. O cara, ao invés de largar aquela zorra pra lá e ir pra guerra pra recuperar, o cara morre com aquilo. Eu vi produtor ter terra invadida, o cara tem lá, igual eu te falei, o cara tem lá não sei quantos 1000 sacos de café pra colher, mas o cara não se organiza pra se proteger. Teoria das elites, né? Teoria das elites, ela demonstra mais de 100 anos que um conflito político qualquer, normalmente, quem ganha não são os mais ricos, não são os mais numerosos, não são mais os inteligentes, são mais organizados. Quem tem mais dinheiro, os vagabundos ou os 50 caras que perderam as terras? Os 50 caras. Eles tinham, né? Tinham, né? É isso. Quem tinha mais condição de se organizar e tal, se defender? Agora, o cara se organizou melhor, atacou de um por um, não é isso? É porque também não espera, né? O cara não tá... Não, depois do... não. Agora mais não, né? Agora mais não. Invadiu uma. Não, a Duas, primeira... três, o cara Eu queria já- dizer, agora a outra tá tá vindo, não é isso ou não? É isso que eu tô falando, agora O primeiro, você beleza. O imagina. primeiro, o Não. segundo, beleza ou não? O primeiro, o segundo vai dizer, Exato. não, agora depois do 10º, qual é, velho? Ou não? É O quê? absurdo, pô. Absurdo. Tem mais Tem um cara que fez um comentário aqui que era pra eu ler no início, o cara disse, Ah. tem índio louro e de bigode. Lá tem índio louro e de Verdade. bigode? Tá vendo? Eu não vou falar o nome, mas teve um coronel da polícia que a gente se reuniu, né? Ele falou assim, rapaz, a gente foi dentro de uma aldeia, eu nunca vi um negócio daquele, um indianão e loiro. Ah, não? Índio anão é foda. E assim, a gente entrou num negócio polêmico. Você sabe por que não existe índio anão? Não, Hã? não. Lá no Xingu e nas tradições mais antigas, todo filho que nasce deficiente é morto. Sim. Os caras contavam Nasceu isso no gêmeos, Genipu. mata um. Você foi lá, fez o filho na Índia e não quer casar com ela, não vai assumir o filho. Esse filho vai morrer também. Então, eles foram fazendo uma seleção natural, por isso que eles não têm. Mas tem que manter, né? Tem que manter a cultura dos caras, tem que deixar os caras se vivendo como se fossem animais eternamente. matando né? bebê. Eternamente. Um caso interessante isso aí. O Xingu, que é onde se pratica isso daí. E fora que isso que eu tô falando aqui vai dar uma polêmica da porra. O cara dizer Rapaz, que tá vendo como se fosse animais, porque tá matando os seus Na filhos. história de Salvador, É um na negócio história de inacreditável. Salvador teve inclusive gente da nobreza portuguesa sendo comido, mas não é comido por Vianal, não, é canibalismo, não é isso?
Teve, tipo assim, na história da Bahia, teve um montão de gente rapaz, agora eu não sei como é que tá, mas no início da colonização aqui, muita gente foi comida viva. Houve canibalismo com uma zorra, viu? Teve um caso, inclusive, em Itaparica, clássico, de nobre português que chegou aqui para ser vice-governador da Bahia, o cara foi comido, né? A questão é que, logo no início, né, que inclusive os restos mortais estão aí, o Caramuru, né? O cara chegou com arma de fogo aqui, fez uma aliança, os descendentes dele, tipo assim, na hora que você teve os primeiros caras morando aqui, passava a ter uma interface, né? Uma pessoa que tinha ligações pessoais e políticas com os índios. E, como ele falou, né? O surgimento do Brasil foi essa união, não só de interesses políticos, mas também genética. A quantidade de índio no genipool do Brasil, ela é menos relevante que nos outros países da América Latina, mas é muito relevante, né? Se você pesquisar aí, tá interessante que o Y do índio ele é pouco relevante no Brasil, mas a genética mitocondrial da mulher é tipo um terço, né? Do indígena. É porque a sua linha paterna e a sua linha materna, você pode... É fácil identificar que a genética da sua mitocôndria ela é exatamente igual a de sua mãe. E o Y você só herda do pai, não é isso? E minha bisavó... Então, você consegue identificar de onde é que veio a mãe da mãe da mãe de sua mãe e o pai do pai do pai de seu pai sem limite praticamente. Sim. Aí, por exemplo... E tem pesquisas amplamente documentadas disso aí. Aí, por exemplo, você entrou nessa questão aí, e lá no Estatuto do Índio, quando fizeram, determinou o seguinte: o que era considerado o indígena? Aí eles dividem em três. Você tem um índio, o silvícola, que é quem? Aquele cara, realmente o indígena original. Que vive da coleta que e tal. vive lá no meio da mata, isolado. Que Como é o nome do nome? Você fala? O índio ou silvícola, né? Silvícola. Então ele realmente está lá isolado, vive no meio da mata, como tem algumas poucas aldeias ainda no Brasil assim. O cara vive daquilo, da fruta, da caça, da pesca, quase não fala o português, quase não conhece as nossas leis. Aí, olha só, lá no Estatuto do Índio diz claramente assim, ó, esse aqui, ele tem a tutela do Estado, porque ele não tem tanta consciência das regras sociais nacionais. Esse. Agora, o índio parcialmente integrado e o integrado, ele vai responder pelas mesmas leis de todo o povo brasileiro. E é óbvio que faz sentido isso. Se o cara se integrou, tirou carteira, título, estudou, conhece as leis, aí o cara vai matar e não vai responder, aí lá determina que ele vai responder normalmente. Porém, essa organização criminosa desse governo, ele se aproveita da proteção da tutela do Estado para o indígena silvícola e quer aplicar em todos. A ponto de um cara foi preso lá na nossa região, o cara invadiu a fazenda, roubou a caminhonete do proprietário, a polícia chegou no flagrante, mandou ele descer, o cara com um pedaço de pau, bicho, foi meia hora para conseguir pegar esse cara. Porque esse cara com um pedaço de pau gritava com o policial, fazia a maior palhaçada. E os policiais... Que é um vagabundo, que nunca foi índio, que os caras autodeclararam ele lá. Mas mora na reserva. Ele se autodeclarou. Agora sim. Mas antes não morava. Até pouco tempo agora, pô. O cara mora num povoadozinho lá que todo mundo sabe, o cara já foi preso não sei quantas vezes aí. Todo mundo conhece o cara por ser bandido. Aí agora o cara é autodeclarado indígena e se autodeclarou cacique Binho. Aí, olha só, Binho é um nome indígena pra caramba, né? Cacique Binho é foda. Cacique Binho é foda. Não, Binho é um nome indígena, né? Pra você ter noção do quanto que o cara é indígena. Acabou Cacique Chimbica. T9. Cacique T9. Cacique T9. Cacique 38. Aí, beleza, o cara chegou, a polícia levou meia hora pra conseguir pegar esse cara. Botou o cara na viatura. Quando tava indo, os indígenas fizeram uma barricada pra viatura não passar, meu irmão. Pô, os indígenas abraçaram o cara, pô. Cacique Binha. Pô, virou cacique que abraçou pra caralho. Os outros também eram falsos indígenas. Se esse cara que traz os bandidos pra invadir as terras armadas... Mas qual é a facção que controla a onda lá? Esse negócio do indígena é 2, é 3, é o quê? Não tem uma facção específica, né? É o crime organizado que se infiltrou. Inclusive nas aldeias hoje tá chapado. Mas a região lá, quem é que manda? É o 2, é o 3, é o quê lá? Eu acho que não tem essas grandes, não. Existem as facções locais lá. São grandes, mas locais, né? Controla a cidade ali na região. E a gente sabe que, lógico, tem gente dessas que estão lá. Isso não foi uma coisa espontânea, foi planejado, né? Cara, na minha visão é o seguinte, os caras descobriram que tinha uma brecha legal. Entrar dentro de uma fazenda que tem ali, sei lá, 10 milhões de reais para colher em café é mais fácil do que ele assaltar um carro forte no banco. Sim. E outra coisa, né? Aí o cara coloca um cocá na cabeça e pinta a cara. E aí tem 10 milhões de reais de café e mais 20 milhões de reais de equipamento, né?
de insumo agrícola, a zorra toda, que é capaz de saquear a porra toda. E a própria terra também. Pois é. E tem até 100 milhões de reais, né? os caras são tão protegidos que até a polícia, pra pegar uns caras desses, o cara pintou a cara, como você falou aí, meu irmão. Fica Chega um monte de difícil, mulher, criança, Mas- filmando a porra toda. mas Você entenda- mandou um vídeo disso, não foi os caras tentando prender o índio e... Mandei. Foi preso ou não foi? Que preso. Os caras conduziram ele, chegou lá o delegado e falou: não posso prender porque é indígena. Mas é o que eu tô te falando, a lei não diz isso, pô. A lei diz daquele coitado lá que anda de sunga, tá no meio Não, o da delegado rua, quer ele saber que ele não quer responder parte, né? Ele não quer responder o pepino, né? Ele tá vendo o cara ali dizendo que é indígena, falando, ele chega Não, lá... mas não dizendo que- interessa, tem que ser preso. É isso. Se o Binho não deve nem chegar falando português lá, né? Dizendo que não sabe falar português. Nada, direito, não tá mostrou entendendo lá. Conhece o porra. cara. Todo mundo Vai conhece o meter o cara. urubá. Todo mundo conhece o cara. Você quer colocar o vídeo lá pra 38 comentar o vídeo do... Cadê? Como é que você identifica o vídeo ali? Que você mandou vídeo como uma porra pra mim, velho. Como é que identifica? Mas eu o cara te pode falei, dizer que é eu- mulher, o cara pode dizer que é índio, o cara Seu pode colega aí, ó. dizer agora, esse né? aí. Seu colega aí. O Binho é meu colega? Não, aí foi. Porque Aí, é foda, viu, meu aí colega? foi o seguinte: a polícia foi cumprir um mandado de prisão dentro da aldeia que os caras tinham só matado um cara e estuprado a esposa dele. Porra. Produtor Que é rural índio também, também. não? Não, que era indígena Não, da também. mesma comunidade. É. Assassina, mata aí. Calma aí. Ele pediu pra eu colocar minha arma na cintura. Eu disse pra ele colocar a dele na cintura. Sim, mas aqui, você tá ligado? Não, aqui tá. Tô desarmado, mesma coisa. Tô em punho. Eu tô em punho. Você é delegado? Calma. Calma, moço. Calma aí. Não, calma. O cara tá tentando, né? O cara pacificamente, você tá doido, velho? Você acha certo? Você vai guardar arma, o cara com armado? Tinha que parar e conversar. Indígena na frente dele armado. Não, a minha arma aqui, a minha arma é do índio tradicional. Não, ele tá dizendo que é um cara... Errou, esse seu motorista errou, parava, delegado, porque o senhor não pediu pra ele parar. Deixa eu te falar. Não, lógico. O cara não é besta. O cara tá filmando, vai botar arma. Cadê Mas, rapaz, o policial? rapaz, esse policial tem mais coragem Roupa verde. do que eu, viu? Esse cara tem mais coragem do que eu. Você tinha coragem de guardar sua arma, o cara segurando a arma em vantagem numérica numa situação dessa? Hein? De jeito nenhum mesmo. Rapaz, esse cara tem culhão, viu? Mas que procedimento é esse, Troletão? Do policial chegar no Rapaz, a flagrante? maioria da polícia no Brasil, você acha que segue uma doutrina fixa, como nos Estados Unidos, que tem regra de Miranda, que tem tudo? Nos Estados Unidos, você sabe exatamente como você vai ser abordado. E você sabe a reação do policial a cada ordem que você obedecer e desobedecer, não é isso? Existe uma doutrina policial muito bem estabelecida. A maioria das polícias no Brasil, elas têm um treinamento. É previsível o comportamento de um policial no Brasil? Não. Você sabe o que o policial vai fazer Não, se você não. desobedecer? Não é padrão. Existe uma doutrina bem definida de como o policial. Dentro de algumas forças existe. Muito específicas. Tipo, um policial federal em um aeroporto, ele tem um comportamento bem. A Academia Nacional de Polícia é uma referência nisso. O policial federal hoje mudou alguma coisa dependendo da geração. Mas, em regra, um policial federal, se você pegar dos últimos 10, 15 anos, você sabe exatamente o que o cara vai fazer em cada situação. Rapaz, fora isso, meu irmão, civil e militar dentro do interior, é bem previsível o treinamento da doutrina policial. Você sabe qual é a previsibilidade? Eu não tô dizendo nada, eu tô perguntando a vocês, que tem experiência aí, tem mais idade do que eu. É previsível o comportamento de um policial civil e militar? É previsível? Não, não. Você sabe Mais exatamente agressivo, se vai claro tomar que um é. pescotapa, qual a situação que vai vir um pescotapa, que não vai. Rapaz, esse cara aí tem mais coragem do que eu, viu? Achou do policial? Hein? Blusa verde? Esse cara tem mais coragem do que eu, viu? O cara precisa de mais coragem pra roubar com arma de verdade ou com simulacro? Com simulacro. É preciso mais coragem pra roubar com simulacro ou com arma de verdade? É sem arma. Com simulacro, não é isso? claro. Claro. O cara pode estar com arma de verdade e lhe matar, não é isso? Exatamente. Você precisa de mais coragem de estar com a arma em punho ou pra guardar a arma com um monte de cara armado contra você? Claro. Rapaz, Aqui, esse cara merece uma medalha, viu? O cara é muito corajoso, viu? Eu não sei se eu tinha essa coragem, não, de. Como é que chama? Um monte de gente me dando grito com arma, E com fora que cacete. que O tava cara, meu filmando- irmão, o cara do cacete, eu ia dar do comando duas vezes, chão, o cara no chão, meu irmão. Os caras chegassem perto comigo com aquele cacete ali, E o pior pau é ia que quem tava comendo ainda, filmando- não. quem Hein? tava Você filmando ia era os esperar, caras, pô. Eu? Você esperar o cara chegar a 3 metros de você com um cacete daquele ali? Não, tá cacete doido. jamais. Nem chegar perto de mim ele. com cacete, meu irmão. Com um pau daquele ali, meu irmão. Hein? Aqui, ó, essa situação aqui é o seguinte: essa propriedade é lá em Cumburuxatiba. Lembrando o seguinte: isso daqui. Agora recente, né? Isso aqui é dentro do assentamento. Foi agora em outubro de 2024. Uma área que o próprio INCRA determinou, assentou famílias, né? E os indígenas lá começaram a entrar. Olha o que o policial vai falar. Diretamente ao escalão superior. O que eles determinarem lá a gente faz, certo? Mas a principal
função nossa aqui é evitar conflito, evitar cometimento de crime, evitar a violência, certo? Contra vocês, contra eles, contra qualquer pessoa. A gente está aqui para isso. Então eu vou pedir que agora que vocês se afastem lá, retornem, que eu vou dialogar com outros lá para saber da versão deles e procurar identificar, mediar e informar. A área que está ocupada. Tá A gente só quer que eles se retirem as coisas. Pronto. Se tiver Retirar o aqui, eles levam material. tudo. A gente vai aguardar ali, o senhor conversa com eles e depois vai lá Pronto, conversar eu vou com a pedir gente. essa gentileza. Mas o que o senhor sabe é que a área está ocupada. Pronto, Onde eu quero já que sei, já ó, tinha- a área está ocupada, você já me relatou isso, Isso, já isso, relatou que isso. houve um certo, vamos botar assim, uma certa tensão que eu vou Isso, verificar agora, entendeu? Só vou pedir que vocês se Certo, afastem um certo, pouco, certo. para que evite essa animosidade. Fazer exatamente o que eu tava pensando. É isso. Não é- a PM não pode chegar e botar o cara pra fora sem uma ordem judicial. Não é papel do PM, sem uma ordem judicial, fazer uma execução de mandado, né? Não, calma, É isso é um isso. flagrante. É isso. Mas Isso é um é isso, flagrante. é isso. Como é que o policial vai saber que isso é um flagrante? Qual é a evidência Não, mas que acho tem que que esses caras não estão aí há mais de 24 horas? Não, Eles não, mesmo esse cara ligou na hora. estão falando que eles têm que tirar as coisas deles daqui. Então invadiram, né? É isso, mas tipo, pra ser flagrante, tem que ser qual o período que foi a invasão. Não, pô, Qual é a ligou evidência na que o hora, policial né? tem? Sim, o cara ligou, mas o cara podia estar lá 3 dias. Não entendeu o que eu tô dizendo? Quem vai definir isso é o judiciário. É isso. Numa situação dessa, como é que chama? Quem tinha que responder a invasão é quem? É chamar a polícia? O cara que tem uma propriedade rural e o cara não tem como se resolver com um monte de gente que não tinha nem uma arma de fogo ali. O cara um cara desse tem condição de ter uma propriedade rural nesse país? Hein? Hein? Tá, Que porra é tá, essa? Não tem, Hein? não tem. Vem cá, se um lugar não tem lei... totalmente despreparado, Durante né? milhares de anos, as pessoas que tinham propriedade sobre terra era a nobreza. O que é a nobreza? São assassinos profissionais, não é isso? As pessoas tinham como profissão fazer guerra. E um país que tem lei, você pode, de boa, né? Você vai no judiciário e tal. E um país que não tem lei, um cara que não é um assassino profissional, um cara que não tá disposto a fazer guerra, o cara pode ter terra num lugar que o Estado não chega? Sim ou não? E sem contar que, independente disso, não existe investimento, que é o regime de juro negativo, não é isso? E mesmo que tivesse investimento, valeria você investir num lugar onde não tem lei? Não, é isso. Tipo assim, o cara vai colocar dinheiro numa terra dessa, o cara já tem que ser um cara meio masoquista, não é isso? Você tá com quantos anos? Você tá com quantos anos? 43, e o senhor? 43. Eu tô com 31. Eu te entendo perfeitamente, entendo a sua visão, a linha filosófica e econômica que você escolheu seguir, mas eu, como planejo lutar por meu país e ter gerações aqui, se Cristo não voltar, que eu sou cristão, a minha visão é que ainda dá tempo da gente recuperar esse país. Só que é como eu estou falando, se o povo não acordar, não tomar vergonha na cara, não deixar de ser covarde, nós vamos virar a Venezuela. Mas eu A Bahia já tá Se o virando PM a desse justamente isso que ele testa, falou. se o PM desse testa e botasse esse cara pra fora, ele ia responder ou não ia? Não. Ele claro, respondeu ou claro, não? Claro. Se ele usasse violência contra a mulher, criança, a zorra toda ali, o Sim, PM ia responder ou não ia? Ia se fuder. Hein? Ele ia se fuder. Mas Sim. é o Ele que ia você se falou fuder, ali. sim. Ali Ou não? o proprietário já tem, ele já sabe o que vai acontecer ali. E por que Botar chama a alguém polícia? armado lá dentro. E por que chama a polícia? É isso, porque não teve um preparo, né? Não teve. É isso. Foi no escuro. Na lei de As Deus e pessoas, dos eles homens. estão confiando. Pô. Matheus, na lei de Na Deus e na lei dos homens, a legítima defesa existe ou não existe? Existe. Ele podia legitimamente. Essas pessoas tinham arma de fogo, sim ou não? Ele precisava ser chamado a polícia? É o princípio constitucional e bíblico da subsidiariedade. eles pô. alegaram ali que Porque- estavam sem arma de São fogo. pessoas idosas e tal. E não tem filho, não tem homem na família. família, devia ter vendido a terra. É, só Se não tem tinha mais nenhum homem na mas- família que pudesse. mas aí já Puxado ou não? Ele quis pagar a segurança, né? Já Que? tinha uma divergência ali, porque tem uma mulher que fala, né, no vídeo, não deu pra gente ouvir direito aqui, mas tem uma mulher que fala no vídeo, eles estão dizendo que a gente tá armado, vem ver se eu tô armado aqui. Então já tem uma divergência de informação, né? Eles Um estão tá dizendo armados que com estão armados, arco e flecha. Aquilo é arma branca ou não? Eles estão armados, mas sem arma de fogo, não é isso ou não? Eles têm um esquema, né? Eles têm um esquema. O grupo organizado, quando que vem do crime, né? Por exemplo, tem uns caras que vêm de Porto Seguro, tem gente agora vindo até de outros estados para ajudar nessas invasões. O grupo armado... Não, ele- quanto mais terra, mais dinheiro, mais gente, Exatamente. né? A nossa barreira Pra tá limitando, né? o despojo aumenta, né? Então os caras os armados vão na frente, efetuam a invasão, roubam o que tem de roubar. Mas aí não tinha ido nenhum armado ainda. Nesse caso aí não, porque foi muito fácil. Eu tô falando de propriedades mais robustas, né? Então os caras vão, executam a invasão, saem e deixam esse pessoal simples aí, para quando a polícia chegar, entendeu? Sim. Só que tem um vídeo aí do delegado
Mas tem algum vídeo, alguma comprovação que o modus operandi é esse aí que você tá falando? Que eu acredito que o modus operandi é esse aí. Mas já existe alguma comprovação? Já fizeram uma investigação nesse Não, ele sentido? disse que teve Sim. troca de tiro, né? Eu vou colocar. Mas não agora morreu aí o ninguém, né? delegado. Ei, Não, eu Matheus, tô dizendo porque... não morreu ninguém até Não, agora. o que ele tá dizendo, Nem Renato? vagabundo, 50 fazendas invadidas, ninguém deu um tiro em ninguém. Cara, teve uma Sim. morte. Não, mas o que ele tá dizendo, teve ele tá uma dizendo- morte na troca de tiro lá. De vagabundo ou mas de invasor ou de foi de proprietário? invasor, só que a perícia não se tornou pública, né? Disseram Sumiu o que, defunto. Disseram que foi da própria arma dos invasores. Mas nunca se tornou pública essa perícia. Mas o que ele tá dizendo é que os caras invadem, botam pra fuder, depois vão e deixam famílias lá dentro. Pra que não dizer que tenha... foi Ah, bucha de canhão pra você voltar e matar criança, mulher desarmada. Quem vai falar é o delegado, olha lá. de Oliveira, que vai falar para a gente. Boa tarde, doutor. O que realmente aconteceu nesse ataque de ontem à noite? Boa tarde. Ontem a Força Tarefa, Polícia Civil, Polícia Militar, juntamente com a Justiça Federal, a FUNAI, Defensoria Pública da União, estivemos ontem na aldeia, lá no Monte Pascoal, justamente para fazer uma reunião, fazer palestra com o povo povo indígena da Aldeia Nova, principalmente para diminuir esses conflitos, né, e orientar a população. Ficamos ontem por volta de 6 horas lá. Assim que saímos, por volta das 15 horas, tivemos notícia que, logo após a nossa saída, houve uma invasão a uma fazenda que fica em torno de 4 quilômetros dessa aldeia onde estávamos, com juíza federal, defensor público da União. E aí, no início da noite, a Força Tarefa, eu e o Tenente Coronel Wildon, com os policiais militares, policiais civis, passamos a noite inteira, certo, nessa fazenda, onde foi constatado diversos disparos de armas de fogo nessa fazenda, calibre 12, calibre 44, fuzil 556, mais de 100 disparos na fazenda. A fazenda foi toda depredada e uma coisa que podemos afirmar, e foi certificado ontem, essa invasão aconteceu pelos indígenas da Aldeia Nova e esses disparos e essa utilização de armamento pesado também foi utilizado por esses mesmos indígenas. E agora, o que a Polícia Civil vai fazer diante dessa situação? A perícia está no local, certo? Desde o início da manhã, forças policiais de reforços foram direcionadas para o local. Estamos fazendo perícia lá. Uma nova investigação pela invasão dessa fazenda já está sendo instaurada e também a investigação em relação ao homicídio do adolescente Gustavo continua em andamento, em nada diferenciando desta. Esse Gustavo que é o Rapaz, invasor. Agora, como é que esses caras têm acesso? Não tem nada a ver. Só que a perícia, igual eu te falei, ela não se tornou pública. Me falaram que parece que porque foi com munição dos próprios invasores, né? Foi fogo amigo. Mais ou menos assim. Agora, como é que os índios conseguem ter acesso a fuzil, calibre 12, arma pra cara? Como é que esses caras conseguem ter acesso a esse tipo de arma? Será que Bicho, são armas eu legalizadas? perguntei isso na cara do pessoal aqui na audiência pública aqui em Salvador. Ninguém respondeu. Isso Pô, aí ninguém foi fala preso, na então. naturalidade da porra ali. Ninguém Fala foi na preso aí. naturalidade, Não dá em nada. Ninguém foi preso, não. A Força-Tarefa não achou as armas, nada? Todas essas invasões, roubos, ninguém foi preso. Só a última fazenda que foi invadida agora, dia 1º, fazenda Turmalina, que é vizinha dessa daí, essa é a Nedila, que invadiu agora a Turmalina, roubaram mais de 2 milhões em café, pimenta do reino, maquinário. Os caras entram que levam até roupa, o que tiver dentro. Móveis. Mas tudo. não pode fazer nada porque nós temos uma dívida histórica com os índios. Não é isso que eles usam sempre? Tudo é Mas dívida sem histórica. terra né? também, os caras botam pocando e não tem negócio de Dívida dívida histórica nenhuma, não é isso ou não? Só que assim, mas assim, como é que a gente vai resolver isso? Porque, por exemplo, minha bisavó paterna é indígena. Meu bisavô e meu avô paterno são negros. E aí, meus avós, por parte de mãe, são brancos. É muita dívida externa, né? E aí, como é que vai Dívida, fazer? porra, dívida. Dívida E crédito, com tem que apoio, fazer com a conta, não é isso? Vai fazer um Dívida cálculo, histórica. né? Mas assim, voltando lá para a lei, o problema todo é que essas ONGs e tudo mais aí que defendem essa questão indigenista estão dando um golpe no país sem a gente perceber. Vamos fazer uma análise aqui. Então é mentira essa coisa da tutela do indígena. A verdade é que o índio e o silvícola, aquele indígena lá afastado que não conhece as leis, esse sim tem a tutela. Os demais que já estão integrados à sociedade vão responder criminalmente normalmente. Hoje está embolando tudo. Então, vagabundo, tudo, está embolando tudo lá. Primeira mentira. Não pode vender, mas está lá Coroa Vermelha e Caraíva, aquela região do litoral ali, Tudo toda vendido. vendida. Bicho, ninguém vai responder por isso, não?
Polícia Federal que tá lá, que tem sede lá, Ministério Público Federal tem sede lá, é FUNAI, ninguém responde, pô. Rouba fazenda, ninguém responde. Vende terreno que não pode, ninguém responde. Aí, beleza, vamos lá. Esse território gigante dentro do Brasil, agora a gente não vai poder entrar lá dentro. Porque Lula, semana passada, fez um decreto dando poder de polícia FUNAI, e eu fui ler lá o decreto, e lá diz que eles têm o poder de impedir um não indígena de entrar dentro daquela área. Quer dizer, já é provado, porque a gente está vendo o terreno sendo vendido e não aconteceu nada, então é provado que existem agentes corruptos dentro da FUNAI. Ou não? Pô, mas se o cara pode se declarar indígena, pô, como é que vai impedir? O cara tá entrando, eu sou indígena. Não, todo mundo indígena. Não. Se o cara pode se declarar indígena, todo mundo virou indígena, acabou, não. Sim. O cara, ninguém é bobo. Nenhum crime é cometido na cara assim. Se um juiz fosse depender de pegar você dizendo assim, ó, eu tô fazendo isso, quantas pessoas seriam presas no Brasil? Prende porque vai puxando, vai e descobre. Não, o cara é realmente aquilo ali. O cara que lucra, o cara que vende, o cara que administra aquele restaurante. É assim que ele descobre as coisas. Mas quantos servidores tem na FUNAI para fiscalizar, tipo, 20% do Brasil? Tá, mas assim, tem o cara da FUNAI que é responsável pelo aquele território. Beleza, o cara da FUNAI, ele vai começar a criar casa com o cara do restaurante do hotel ali, sem denúncia, sem nada? Calma aí. Sim. Então, olha só. Teve denúncia? Você denunciou essa galera? Calma aí. Vamos lá. Teve um caso, Santa Cruz de Cabralha, a prefeitura entrou com ação porque os caras estavam construindo na beira da praia, um lugar que não podia. Crime ambiental mesmo. Aí o Ministério Público Federal entrou contra a prefeitura para mandar ela parar de ir contra aquilo. Depois que foi construído, o próprio Ministério Público Federal entrou com ação dentro da prefeitura dizendo por que você não impediu que aquilo fosse feito. Mas outro ou mesmo procurador da República? Não, eu não sei. Se for o mesmo, complica, né? Mas entenda. Sim. Mas os dois estão representando a instituição, né? Exatamente. De qualquer forma, no final das contas, é a instituição. É obrigação pode não saber, né? Isso ou não? Mas aí mostra uma desorganização da porra. Mas assim, é obrigação do órgão fazer isso. Não é isso? Eu vou interromper rapidinho, porque tem uma mensagem muito importante aqui de Berinjeba. Ele diz assim... Deixa eu ler aqui. Dívida histórica é meu peru. Só pra... Pode continuar, meu irmão, desculpe. Cara, vamos lá. A dívida histórica já foi paga. Não, pode continuar outro assunto. Os caras têm uma área gigante. O que o povo brasileiro precisa entender é que o teatro que o governo faz e as ONGs exploram os verdadeiros indígenas e uma quadrilha que está aqui em cima está ficando milionária. Por exemplo, você sabe quanto a FUNAI teve de recurso em 2023 e 2024 para agir nas terras indígenas do Brasil? Olha só, lembra que eu falei que são 1 milhão, mais ou menos 1.900.000 indígenas e cerca de 800 mil que moram em aldeia. O restante está tudo na cidade. 3 bi. Aí você, indígena, pelo amor de Deus, indígena, pensa, usa sua cabeça. Como que 3 bilhões passaram na mão do órgão que se diz cuidador dos indígenas e a vida de vocês não muda? Não faz muito mais sentido se esse dinheiro fosse para sua mão? Se a gente fosse dividir por cada índio, dá quanto? Mais de R$1 milhão para cada um. Não. De cada um indígena. Se é 1 milhão e é 1 bilhão, não é 1 milhão para cada um, porra. Eu tô falando mais de 1 milhão. Não, porra. 3 bilhões para dividir por 1 milhão de pessoas, porra? Não é. É 1.000 para cada um, porra. É 1.000, né? É 3 mil e pouco para cada um, não é isso? Assim, se for dentro da... Ah, sim. Se fosse dar R$1 para cada um. E se você fosse distribuir o dinheiro, dá 3 se você considerar todos. Se você considerar só o que tá dentro, o dobro ia dar 5, 6 mil reais, né? Você disse que tinha... Mas vamos lá. Porra, 1 milhão era foda, 1 milhão para cada um. Pô, 1 milhão para cada um. Vamos fazer um cálculo. 1.000 para cada um, pô. Vamos fazer um cálculo milhão geral. vezes 1.000 dá bilhão, não é isso não? Que porra é essa, não? Mas vamos lá. Mas vamos lá. Porque assim... Se o indígena recebesse esse dinheiro como investimento em suas áreas, não faria muito mais sentido? Não, dinheiro na conta, 3 mil para cada um por mês, meu irmão. Não, a questão é que não conta não. No seu território, investimento no território, para que ele tivesse renda. Uma empresa com capital de 3 bilhões, quanto ela rende? Para ele é mais valioso, para ele ter a possibilidade de usar a terra, dar destino econômico à terra, era mais valioso do que 100 anos dessa merda desse órgão aí. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Pro índio interessa ele ter direito sobre a terra dele, não o servidor público lá ficar aparecendo para dar uma vacina de 50 centavos. Pois é. Por exemplo, ele vai lá no posto e pega, não é isso ou não? Outro exemplo. Sim. De 2010 a 2017, uma ONG
recebeu 2 bilhões de reais entre 2010 e 2017. Mas tem que ver recebeu de quem. Você viu o nome do USAID, que os americanos chamam lá de USAID, né? 1% do orçamento dos Estados Unidos era essa ONG. Não E interessa 100% do negócio era só esquerdismo, como é que chama? Era só coisa que não prestava, militância Mas veja política bem, sectária. veja bem, não interessa de quem. Não, mas se você quiser dar dinheiro pra sua ONG, você dá dinheiro pra ONG que você quiser, não é isso ou não? Não, mas a questão que Não, ele está não, dizendo não, é que não. estão capitalizados. O que eu tô entendeu? dizendo é que esses caras se capitalizam para dizer que vão cuidar dos indígenas. Isso. Como que um povo com tanta terra poderia todo mundo ser milionário ou bilionário, tá precisando de um anjinho, que são as ONGs, essas entidades. Não, mas o cuidado pra dele é manter captar os dinheiro caras da pra miséria. cuidar. E O cuidado essas deles é manter os caras da miséria. E essas entidades é fora porque 100% delas são ligadas à esquerda. Se eles tirassem, 100%. se eles tirassem o índio da pobreza, vai ter a um ONG outro vai aqui, parar de não, arrecadar, tem né? coincidência. A ONG para de arrecadar. Se o índio começar a ganhar dinheiro, a ONG não se torna desnecessária, os caras param de Pois é, mamar. pois é. Pois é, o objetivo do cara é manter o cara na pobreza, né? Não. Né? E aí, assim, o que a gente precisa no Brasil hoje é parar com a hipocrisia, parar com... Bicho, parece que os juízes, parece que o poder público está tomando as decisões baseados no que eles acreditam. Mas, Matheus, você acha que a maioria da população no Brasil é contra ou a favor do armamento civil? A maioria, por ser ignorante, é contra. Rapaz, o referendo foi 2 Eu para 1. acho que a maioria foi é a 2. favor, Eu acho irmão. que se fizesse um referendo, na época, o referendo foi 2 votos Não, pelo vamos armamento. hoje, vamos Ó, naquela época foi 2 para 1. O não venceu 2 para 1 por sim. Eu acho que se fosse hoje ia ser 3 para 1. Hoje a população é mais armamentista do que era naquela época, porque a criminalidade ainda tá mais pesada. Você acha que a maioria das pessoas no Brasil são contra ou a favor do redução da maioridade para 16 anos? Não, Pra a maioria 14? é menor. A maioria é a favor da redução da maioridade ou não é? Sim. A maioria da população brasileira quer que as penas para vagabundo é a favor ou contra o negócio de audiência de custódia. Contra a maioria da audiência de população brasileira é contra ou a favor de negócio de moleza pro cara ser preso e ser solto automático se a pena for até X anos. A população brasileira, a maioria absoluta, independente de ideologia de esquerda e de direita, 70% quer pau na moleira de vagabundo, quer vagabundo na cadeia ou na vala, ele que escolhe. A maioria da população quer isso, bicho. Até comunista mesmo. Se você chegar o cara comunista raiz, ele quer vagabundo na vala ou na cadeia ou vagabundo roubando, hein? O discurso pode até ser contrário. Rapaz, mas quando ele é assaltado, ele liga pra polícia na hora. Sim, mas ele quer o vagabundo. Aí é que ele quer mais vagabundo na vala ou na cadeia quando ele é roubado, né? Quando ele é Aí roubado. que ele- Mas no discurso ele sempre vai defender. Rapaz, o stalinista mesmo, o leninista quer vagabundo na vala ou na cadeia, não é isso ou não? Hein? O comunista raiz é vagabundo na vala ou na cadeia. Rapaz, só a esquerda woke, que tá sendo exterminada no mundo agora com o fim do USAID, com o USAID, que é o tipo que é defensor de vagabundo e de transexualismo infantil, de gaysismo, dessas coisas. Acabou. A esquerda identitária, ela foi superada. Ela tá em alta extinção. O problema é que aqui no Brasil, meu irmão, pra gente chegar nisso, vai demorar 10 ou 20 anos, né? Agora eu lhe pergunto. Você concorda comigo que a maioria da população quer arma? A maioria da população quer redução da maioridade penal? A maioria da população quer regime de disciplina diferenciada para chefe de facção? Quer jogar duro, meu irmão, acabar com... Agora, não adianta... O sistema do Brasil, ele é representativo. Os governantes, eles representam a maioria da população? Não. Tem candidatura independente nesse país? Não. Tem verba eleitoral? O governo dá dinheiro pro partido para manter o incumbente lá? Como é que é democrático o negócio? Que você não pode ser candidato sem um partido, é meia dúzia de partido que recebe o dinheiro, e ele recebe bilhões para manter os mesmos caras que já são eleitos lá. Como é que você vai concorrer com um cara que recebe bilhões do governo? Como é que você vai concorrer se você não tem um partido, um cartel fechado de partido? Nem o presidente da República conseguiu fundar um partido nesse país, é mentira o que eu tô dizendo ou não? Hein? Infelizmente. O cara mais popular da história do Brasil, Jair Bolsonaro, era o cara mais popular da história. Nunca aconteceu do cara sair na rua, ter milhões de pessoas atrás do cara, não é isso? Nem ele nunca conseguiu fundar o partido. Ele gastou um dinheirão e se lascou e desistiu, não é isso? Hein? É foda, bicho. É foda. Tem aqui, acho que umas 200 mensagens. E você aqui do ainda pessoal. acha que vai regenerar, não é isso? Não. Vale a pena, não é Eu isso? não tô dizendo que... Pô, eu tô com ele Eu nisso tô aí. dizendo né? que eu preciso Eu lutar. ainda acho, eu ainda acho. Vale a pena ter Vitinho, fazenda no Brasil. O 381. Vale a pena você ter fazenda no Brasil. O Não, 381. vale essa. Na situação 381. atual não vale a pena, mas eu tenho esperança. Não, calma aí, calma aí. A gente ainda não perdeu o Brasil pros caras. Os caras estão tomando, tá em processo de tomar. Se o povo continuar dormindo e covarde do jeito que tá, vai tomar mesmo, vai tomar tudo. Rapaz, ó, o país é da maioria das pessoas ou é de quem controla as instituições? De quem Quem controla. controla? Quem controla as instituições? Vem cá, se nós controlássemos as instituições, se pessoas tivessem nossos valores contra as instituições, ia ter 50 invasões impunes? Foram impunes, ninguém foi preso. Alguém foi preso?
Ninguém morreu nem foi Não, preso, não é ninguém. isso? Ninguém. Foi 50 invasões. Eu não sei se isso aconteceu, eu tô baseando nos seus relatos. Que houve 50 invasões, mais de 50 invasões violentas e impunes, né? Você tá dizendo, não? Sim. Se as 3 pessoas anos, né? tivessem nossos valores aqui, controlassem um país, isso teria acontecido? Então não é, né, velho? Então não tem, não é ou não? E outra, e eu vou pegar um gancho aí nisso aí que você tá falando e vou falar uma coisa aqui que o pessoal precisa entender. A maioria das pessoas, quando vem em público, quer disfarçar e quer falar com meias palavras as coisas e o povo continua sendo enganado. Bicho, nós temos um estado governado pelo PT há 20 anos, beleza, todo mundo já sabe disso, tá essa desgraça que tá aí. Só que quem fala que é oposição aqui na Bahia fez o quê? Porque assim, a maior oposição da Bahia nunca fez bosta nenhuma pelos produtores que estão lá invadidos. Nunca ligou assim para dizer assim, vamos articular, vamos movimentar. E são pessoas poderosas, independente de estar no Você poder que ou tava não. apoiando a Semineto, a vice de ACM Neto é uma grande produtora rural, não é isso? Não era? Como é o nome dela? Pô, esqueci o nome dela. É Quantas tão cabeças? conhecida que Ana quem... Coelho. Ana Coelho. Ela não é produtora rural? Da família Coelho. Então, a vice de ACM Neto não era produtora rural? Não tem penetração com vocês aí? É associação patronal e tal, não tem não? O negócio é o seguinte, o que a população precisa entender, o povo precisa entender? Essa classe do poder, seja ela de todos os espectros, infelizmente, 90% de quem está lá só está lá para operar para si mesmo. E o povo que se dane. Então, meu irmão, se doer no pé deles, aí você pode ter certeza que resolveria rapidinho. Mas como não está doendo, é o que eu estou dizendo. Eu estou te falando a verdade. A gente nunca recebeu uma ligação do pessoal que fala que é a maior oposição ao PT no Estado. Aí eu lhe pergunto, é oposição então o quê? O poder pelo poder? Só pelo poder? Porque para nós, para a população, não é poder pelo poder. Para a população, um grupo ou outro diferencia nos nossos direitos, no que a gente, Quem é o na visão que a deputado, gente vai ter. quem é o deputado estadual da Bahia que faz o que o Polese está fazendo lá? Polese Rapaz, o Polese botou pocando, não foi? Polese Meteu mergulhou. a cara. Eu queria saber, velho. Eu queria que tivesse os deputados na Bahia que fizessem o que o Polese está fazendo ali. Rapaz, aquele cara botou pocando, viu? Ele comprou a briga, se tornou pessoal ali, como se fosse dele. Mas a gente tem visto crescer a quantidade de pessoas com esse ímpeto aí de ir pra cima também, viu? Eu tenho visto alguns parlamentares, né, nós fizemos na Bahia não tá tão Pronto, fácil. amanhã, Não tá tão fácil. Matheus. Amanhã você vai na Mas tem uma Alba lá, crescente. Você vai bater na porta lá, se CT9 lhe mandar, você vai conseguir vários gabinetes aí pra bater na porta da galera. Nós fizemos uma audiência pública. O quê? Nós fizemos lá. Não, Rapaz, audiência pública não, mas oposição de verdade não é Você tá lucrativa. aqui em partido, você tá no PL agora do Tô no Bolsonaro, PL, né? tô no PL. Aí pronto, você vai Foi bater PL? amanhã na porta lá Foi da PL. Alba, bater eleito na pelo porta do Diego, bater na porta do Leandro de Jesus pra convidar pra passear lá pra ver o negócio, não é isso? Muita gente já foi Mas lá. eles vão. Muita gente já foi. A questão é o seguinte, nós fizemos uma audiência pública no ano passado, apresentamos requerimentos na comissão, nenhum foi à frente. Nem uma reunião, para dizer assim, não, a gente convocou o Ministério Público para uma reunião, ou convidou, sei lá. Não teve nada. Entendeu? A coisa não sai do lugar. Então você ainda acha que o Brasil ainda é nosso, viu? Nós que controlamos esse país, tá vendo? Para mim, a única solução é o povo deixar de ser burro. Eu sempre falo para quem está próximo de mim, se aproxime da política, aprenda o que é política, aprenda o poder que isso tem para você decidir seu voto. Porque hoje, só do cara, um exemplo, Tenóbio foi pro PL. Aí só porque ele foi pro PL, Tenóbio é de direita. Tipo assim, não estou dizendo que você não é. Tenóbio é de direita, meu Deus, meu herói, eu vou votar nele. Não, porra, o PL nunca foi de direita, irmão. O PL não é foda eu falar isso que eu sou no PL. Pensa assim, entendeu? Os caras vão botar pra fuder em cima de mim agora. Não, você entendeu o que eu tô querendo dizer? Mas você já teve uns 10 partidos, hein, Porra, velho? meu, Você porra. já teve partido com o Mazorra, Rapaz, velho? eu sou a favor da candidatura avulsa, sempre fui a favor. Sempre Eu fui. também sou. Essa é uma O pauta partido dos... é o veículo que faz com que a gente possa ser candidato. Não, né, o velho? partido pior é hoje que é um acaba mal virando um que a gente cartel, tem que bicho. tá lá. Os caras cartelizam, ele controla quem vai ser candidato e quem não vai ser. Sim. Quem elege e quem não elege. Não, quem elege, quem pode ser candidato, e pior, se só meia dúzia de partido recebe o dinheiro, qual vai ser a candidatura viável? Que vai ser dos caras que já estão na máquina. Ele Que vai democracia escolher. é essa, velho? Que representatividade é essa? Que só quem já tem cargo, que é o dono do partido, Aí escolhe vem quem vai receber Aí dinheiro. vem negócio de coeficiente, não é voto direto, é coeficiente. Pô, mas tem gente furando a bolha, viu? Tem algumas pessoas furando a bolha aí. Rapaz, só tem uma cacetada de pergunta de Bitcoin aqui. Eu não vou fazer pergunta de Bitcoin agora, não. É mesmo? Não teve negócio Pra de dinheiro. salvar, não. pra Os salvar caras as mulheres, pagaram, né? os caras pagaram, você não vai botar, Porra, velho? mas aí é Mas foda. pagou a gente o quê? 50 conto, Rapaz, 30 você que conto? tá assistindo aí, presta atenção no que a gente tá falando aqui, rapaz. Pô, tá falando Mas- um assunto, o cara vem com outro que não tem nada a ver com o que a gente tá Rapaz, falando. mas aí que tá, esse Ainda programa quer que aqui eu faça motiva o falar? cara a comprar Bitcoin. Entre o cara comprar um lote lá, como é o nome do lugar. Você toda Bahia, vai comprar Itamaraju, como é o nome do lugar?
Itamaraju. Eu vou ler um aqui, eu vou ler um aqui. Tem um brother lá de Itamaraju, Matheus Favarato, você conhece, não? Tem uma porrada de parente lá. Os Favarato lá eu conheço. Rapaz, tem um monte de Eu brother vou ler lá. uma de Andrei Santos aqui. Fala, Renato. Minha honra novamente. Estou numa busca de crescimento espiritual e assisti o filme Nefários. Por indicação sua. Você teria outro filme com o mesmo conceito pra indicar? Porra, é foda. Olha a pergunta que o cara tá fazendo. Não tem nada a ver com o que ele tá falando aqui, porra. Assiste. Mas vai responder porque Vai você é lutar o cara pelo país o educado. filme. O filme pra ele lutar pelo país aí. Pesquise um filme chamado Os Cristeiros. Tem de graça no YouTube. Ele fala sobre a perseguição que a primeiro Estado social do mundo. O Estado social geralmente termina em mortandade e miséria, né? A primeira Constituição Social do mundo foi da República de Weimar e a segunda foi do México. Ele fala sobre a perseguição do México aos católicos. Os Cristeiros também é um filme da pesada. Você vê muita execução, tortura de criança e tal. Mas são fatos reais. Aquele filme ali é da pesada também, viu? Pra edificação espiritual. Pô, filme da pesada ficou parecendo indicação da Globo, daquele filme Sessão da Tarde. Rapaz, né? esse filme nunca apareceria na Sessão da Tarde, não. Aparece um montão de gente, a maioria das pessoas morre, os protagonistas todos morrem. Inclusive o cara dizendo, basta no final, o menino, acho que tinha 12, 13 anos, e a mãe fala, meu filho, só diga Viva a República, negue aí a Jesus e tal, diga que você mudou de ideia. O menino diz assim, mãe, tipo assim, negativo, eu quero Jesus, né? Isso pode me matar. E vários padres e tal, e pessoas que foram reconhecidas pela igreja e tal, durante décadas. Filme? Os Cristeiros. Os Cristeiros. Os Cristeiros. Rapaz, esse é um filme que você vê o número de pessoas, de jovens, de meninos que aceitavam ser mortos, ser martirizados em nome de Jesus. Vocês dizem, eu sou um merda, eu sou um saco de merda, né? Esses caras que eram homem, não é isso? Tem outra pergunta aqui de Wilson Porque você tá Gonçalves. disposto a matar é uma coisa. Você tá disposto a morrer, tipo, 10 vezes mais, não é isso ou não? Você tá disposto a matar, beleza, né? E aí, nesse caso aí, os caras não estão nem dispostos a matar, né? Agora você tá disposto a morrer sem arma, dando testa, era só dizer uma palavra que você vive. O cara não pode cortar. É pra eu morrer, não é isso ou não? O brasileiro não tá querendo é nada, né? Você imagine, né? Tem outra pergunta aqui de Wilson Gonçalves. Ele diz assim, Renato, tenho 50 mil, devo comprar Bitcoin? Minha conta é na Binance. Corro algum risco? Sou leigo e tenho um imóvel. Te aguardando aqui em BH mês que vem. Rapaz, se você não tá se sentindo seguro, em vez de 50 mil, é melhor você comprar 50 conto, 100 conto, 200 conto. Aí você vai estudando autocustódia. Na hora que você for capaz de gerar sua própria carteira offline, você tiver certeza do que você tá fazendo, aí você bota 1.000, 2.000, 3.000, né? Se fosse pra errar, eu preferia errar com 50 conto, 100 conto, do que 50 mil. E você... A partir de 5 mil aí, meu irmão, já ia ficar muito triste, viu? 50 conto, 100 conto, era capaz de dar risada pelo erro, né? Ou compra o seu curso. Mas o cara tá dando 100 mil num terreno que você tá dizendo que não vale a pena? Não vai lá comprar o terreno em Itamaraju lá pra você ver o que acontece. É melhor de Pode comprar. Pô, é melhor Pra dar botar pro 50 índio, mil aí, pra pô. dar pro como é o cacique, como é mais pajé, seguro. pajébinho, vai lá dar pajébinho. Bicho. Pajébinho comprar mais uma caixa de munição, né? O 38. A Gevinho tá botando pra fora. Agora isso aí que você falou é uma coisa interessante. Isso é uma coisa interessante. A população, bicho, eu fico bem assim, porque todos os setores da sociedade você tem os líderes, né? Então você tem os líderes religiosos, né? Você tem os líderes econômicos, são os caras mais ricos da cidade e tudo mais. E, bicho, eu fico besta assim, como é que os caras estão, tipo, cagando. Aí o cara fala assim, vamos para a igreja domingo para orar para Deus mudar o mundo. Sim, vai para a igreja domingo, tem que ir mesmo, tem que buscar Deus. Mas quando você sai da igreja, que tipo de cristão é você? Porque você está vendo o seu vizinho, o seu irmão sendo destruído, sendo roubado, sendo assaltado. E a Bíblia diz que a omissão é um pecado. Tiago diz que você, podendo fazer o bem e não fazendo, você está pecando. Então, os caras não dão apoio nem moral, bicho, às pessoas. De dizer, não, vamos protestar, vamos, sei lá, vamos nos unir. Mas protestar não adianta porra nenhuma, né, velho? Nessa altura do campeonato, protestar não adianta mais. Porra, você pode botar aqui 50 mil pessoas na rua, meu irmão, o Ministério Público, o juiz... rapaz, que protestar vai fazer diferença nenhuma. Então, tem a manifestação popular, ela ainda dá resultados. Eu não estou dizendo simplesmente você ir para a rua, não. Estou dizendo isso, não. Estou dizendo você se posicionar. Isso. Eu vou lhe dar um exemplo simples. Esse produto roubado, alguém compra. Que produto roubado? O café, o gado, o que sai de lá roubado. Mas hoje em dia, meu irmão, café, coisas que são insumos, é muito líquido. Tipo assim, o cara, às vezes o receptador é vagabundo, mas outras vezes é um comprador inocente, né? Não, eu conheço assim, eu sei de histórias de quem comprou e infelizmente são pessoas que
na sociedade finge que são Decentes. São decentes e tudo E mais. é receptador. Direto. E é receptador, né? Compra esses negócios. Tem outros que financiam, aluga pasto dessas terras invadidas e tudo mais. E eu digo o seguinte, meu amigo, o mínimo é o apoio. Eu não sei que tipo de cristão você, eu sei que você é cristão, né? Sempre vejo você falando. Mas eu aprendo a ser cristão primeiramente lendo a Bíblia, né? Então tenho ali os exemplos. Por isso que eu digo para você que eu não desisto do meu país, porque quando eu leio, principalmente ali a história de Davi, daquela turma ali, os caras não desistiam da sua nação, tinham uma fé que, se for eu sozinho e vocês tudo for covarde, eu vou enfrentar Golias e vou vencer, porque não pela minha força, mas pela força de Deus. Então, Mas aí, assim, é também com que arma se vai lutar, né? Porque o que 38 defende aqui foi pra guerra, pô. Também não. Foi pra guerra também, mas não com as mesmas armas, entendeu? Exatamente. Não com as mesmas. Eu tô dizendo sobre desinvestir no tirar país. o dinheiro do vagabundo. Já é dele, não. Tô falando. Não, eu tô falando de dois exemplos, tem que ver quais são as aqui? armas. Não tô dizendo que você falou, não. Dos líderes econômicos, dos líderes religiosos, dos líderes políticos. Na última reunião que teve de produtor, eu perguntei para os caras, eu falei, cara, vocês moram em cidades diversas aí, cadê os vereadores, prefeitos, deputados, a galera que vocês apoiaram? É de enfeite? É de enfeite. Entendeu? Você tá perdendo seu patrimônio se lascando, cadê? Eu vou me permitir aqui, já que eu tô com você aqui, que você tá aqui apresentando também junto comigo, eu vou no banheiro. Porra, todo mundo olhou achando que ia falar uma coisa importantíssima agora. Pensando que é alguma coisa. Vem cá. Rapaz, é isso, velho. Tipo assim, eu vim aqui mais pra ser figurante, pra comentar, dar apoio moral a vocês. Mas é isso aí, velho. Se você mesmo me disse que a oposição, que os deputados da oposição não estão muito interessados em correr atrás de nada, não é isso? Pronto. Sempre que a gente encontra um problema, a gente tem que criar uma solução. Por isso que eu tô propondo à população observar isso. E, pelo amor de Deus, 2026 está chegando aí. Vamos escolher pessoas novas. Vamos escolher gente que realmente se preocupa com o povo. Hoje, 90% dos políticos estão cagando. Os caras estão preocupados de aprovar leis que protegem eles. Pô. Eu convivi no Congresso nos últimos 2 anos. E eu sempre falo o seguinte, eu nunca sentei numa mesa com um grupo de políticos para os caras falarem assim, o que nós vamos fazer pelo povo? Você tem raras exceções de alguém que apresenta um projeto, pô, esse projeto aqui realmente... Durante os 4 anos de Bolsonaro, teve invasão lá? Parou ou continuou a mesma coisa? Não teve, não. Não teve nem invasão nos 4 anos? Não. Lá no Extremo Sul, não. As invasões começaram no final do mandato dele, na metade do ano, perto das eleições. Então teve invasão no mandato dele, então? Na período de campanha. Não. Começou em julho, agosto, mais ou menos, já estava em campanha, né? A eleição foi em outubro. No finalzinho do Não, governo. depois de Bolsonaro tomar posse, acabou 4 anos a invasão, não? Parou. Inclusive, um assentamento do MST lá rachou, né? Um grupo passou a apoiar Bolsonaro e Bolsonaro foi lá e entregou títulos. Pra todo mundo que apoiou ele ou pra todo mundo? Não, para todo mundo do assentamento. E aí rachou porque um grupo era muito fiel ao PT, MST, essa coisa toda, e outro grupo não, e rachou. Hoje pacificou, mas o negócio foi feio lá também nesse assentamento. Os caras tocaram fogo em casa também lá, espancaram a senhora, botaram para correr. O negócio foi bonito, não. Mas o absurdo todo é a gente ver isso e o poder público sabe quem é o criminoso e não prende, pô. Eu falo que eu tenho amigos, eu não vou citar o nome dos caras, mas eu tenho um amigo dentro do setor público que os caras sabem. O cara fala, não, a gente tem um relatório, eu sei quem é que lidera, quem é que organiza, tá tudo, mas não tem a autorização de quem governa para agir. Não, o judiciário tem autonomia, se o judiciário mandar prender, vai prender. Ou não? Vamos lá. Não tá, na Bahia... Não existe um policial receber uma ordem judicial de fazer uma execução de mandado e não obedecer. Isso nunca na vi, Bahia velho, não acontecer. se cumpre. Ou não? Na Bahia não se cumpre. Ordem de prisão? Não. De juiz? Não. Lá no extremo sul da Bahia tem uma propriedade invadida em Guaratinga e em Itabela. Um desembargador teve que ir lá, meu irmão, e botar pressão para cumprir o mandato, porque eles não queriam cumprir. Eu tive a reunião com o subsecretário de Segurança Pública da Bahia e ele me falou que existe hoje uma cartilha que o governo criou, se eu não me engano são 20 etapas que a polícia precisa cumprir para executar uma ordem judicial. Pronto, tá aumentando, pronto, tá mais uma demonstração de que a doutrina policial, da previsibilidade do policial, tá melhorando na Bahia, tá vendo? Agora já tem 20 etapas, né? Isso que o cara a gente já sabe que não vai prender nem tirar, né? Não, é isso, mas não é função. Naquela situação ali, o policial militar é uma polícia ostensiva, né? Não, tipo assim, se ele chegou ali, ele não tem como determinar o quanto tempo os índios estavam naquela terra. Ele não tem como determinar, fazer análise documental de saber quem é o dono da terra. Ele não tinha como chegar e botar a galera lá pra fora dali, né?
Teoricamente, sim, beleza. É isso. Se o cara não tem como fazer exame documental, ele não tem como determinar quem é o dono da terra. Ninguém tá com arma na mão. Tipo, não tem um corpo no chão, não tem nada quebrado. Ele ia flagrantear a galera pelo quê ali, não é isso? E quem tem que dar ordem é juiz. Agora, essa situação que você falou aí de juiz ficar dando ordem e polícia não obedecer, rapaz, os lugares que eu servi não era assim não, velho. Eu nunca vi chegar a ordem judicial e a galera não obedecer, né? Só que eu não sei como é que é nessa sua região, que você tá dizendo que lá o pessoal, como é que chama? Leva como é que chama? Essa questão de índio, a maioria ele quer levar pra competência federal, não é isso? Eles querem utilizar a questão da tutela federal pra levar pra esses caras que, pela própria lei, não pertencem a essa O Judiciário Federal eu já não sei como funciona direito, eu sei o estadual. Essa ordem que você falou aí era federal? Ou era juiz estadual? Nesse caso foi invasão de MST. Então era não tinha nada a ver com o negócio de índio. Não era ordem federal, não. Era do MST, mas não cumpria. E aí eu vim descobrir que tem essa cartilha que eles têm que seguir até chegar no cumprimento da execução. E aí, meu amigo, até você cumprir esses 20 requisitos, já passou 10, 20 anos e sua terra já... Rapaz, uma pauta que... Essa também, viu, Tenóbio? Mais de 80% da população concorda, até Lula e Bolsonaro devem concordar isso que eu vou falar agora. 80, 90% dos políticos iam concordar com a nova Constituinte, não é isso? Você acha que algum partido, algum grupo político no Brasil concorda que essa Constituição serve para esse país? Está funcionando? A maioria não vai concordar. O problema é que eles não vão concordar com a nova, não é isso? Agora, concordar que essa Constituição já era, as políticas públicas escolhidas lá, inclusive as políticas indígenas, já foram superadas, meu irmão. Isso aí, 70, 80% da população já concorda hoje, né? Que já passou da hora da nova Constituinte, né? Cara, mas um exemplo, o próprio Estatuto do Índio, se os caras seguissem o que está escrito no Estatuto, não tinha conflito, estava tudo pacificado. Mas a parte constitucional, ela engessa a possibilidade de ter novas políticas públicas, inclusive de demarcação de terra, de utilização de território, não tem dispositivos constitucionais, não é isso? Tem que ter uma emenda à Constituição. Exatamente. Só falar uma coisa aqui para deixar claro. Tem algumas pessoas aqui que estão... Algumas pessoas não tem... Eu que vou, tem né? duas ou três pessoas... Dá lá, 2 ou 3 pessoas que estão aqui querendo que definir qual é o assunto que a gente vai falar aqui. Se você quiser definir o assunto de um podcast, você monta um podcast. E aí define o assunto pra você, porra. O cara cara só quer falar de Bitcoin. Porra, a gente tá falando de outros assuntos aqui. Monte um podcast, Alma Cebosa, pra você. Ô, Tenóbio, fica à vontade, o cara que se interessa por podcast, por investimento, empreendimento, ele não tá preocupado com as leis que defendem o patrimônio do país dele. Porra, você é burro pra cacete, hein, velho? Pois é. Hoje, o indígena vive na pobreza, vive na miséria, as ONGs recebendo bilhões, órgãos recebendo bilhões, a gente não vê chegar neles. Quando chega neles é cesta básica e poço artesiano. Agora mesmo o Ministério dos Povos Indígenas, se eu não me engano, publicou uma matéria aí que estava levando poço artesiano aí para uma aldeia, levando cesta básica. Bicho, puta que pariu, bilhões. Né? E aí o povo da cidade, que não conhece a realidade do dia a dia dessas comunidades, coloca como se o produtor rural estivesse saindo de dentro da sua fazenda e tomando território indígena. Porque quando o produtor é atacado, eles entram lá nos comentários. Vocês estão tomando terra indígena. Bicho, põe na sua cabeça, você está dentro da sua casa, você tem sua casa. Aí chega um grupo criminoso e entra dentro da sua casa e fala, saia daqui porque em 1500 a gente estava aqui. É isso que está acontecendo. Tá entendendo? Mas essas terras são reconhecidas como terras indígenas? Não, é isso que eu estou falando. Não são áreas demarcadas. Entendeu? A área demarcada está lá, protegidinha, ninguém está entrando, ninguém está mexendo. E se alguém entrar, eu sou contra. Porque pertence aos caras mesmo. Entendeu? Agora, o que nós estamos aqui lutando é para acabar com esse grupo que está saindo de lá para. E é uma porcentagem, como você falou, gigantesca, desproporcional até pelo número de índios que tem, né? Então, porra, os caras estão brigando além do que eles já têm, ainda querem mais, que já é desproporcional. E qual é o problema, né? Qual é o problema? O presidente da FUNAI, ele gere todo esse território. Então imagina aí, se o governador de São Paulo já tem um poder desgramado, o governador da Bahia já tem, do Espírito Santo tem, imagina o cara que governa esse território todo, ele que governa. E eu te pergunto, alguém votou nesse presidente da FUNAI para ele ser o presidente? Não. O cara não é eleito, ele é nomeado. É indicação, o presidente nomeia ele. Então olha que poder a gente está dando para um cara que a gente, o não indígena, não pode entrar dentro desse território. Então, suponhamos que um funcionário de um desses órgãos seja corrupto e faça um acordo com o crime organizado para passar, por exemplo, drogas e armas por dentro dessas terras. Como é que vai ser preso? Como é que nós vamos interceptar? Pois é. Entendeu?
Faz sentido para vocês um negócio desse? Vira um território. É como se a gente tivesse um território dentro do Brasil que não é nosso e que a gente não manda. Tanto é que os caras estavam armados lá dentro, com fuzil, com uma quantidade de armas imensa, e não houve uma investigação para se entender, pelo menos, como foi que chegaram aquelas armas até ali, né? Exatamente. E agora o Lula, né, deu o decreto lá dando poder de polícia para a FUNAI para piorar ainda mais de tudo aí que a gente está vendo. Ó, tem algumas perguntas aqui que estão sendo feitas, mas são perguntas... O cara botou aqui... Não leu minha pergunta, pô, eu não tô identificando a pergunta que eu não li sua aqui, Rafael. Mas a maioria das perguntas aqui são perguntas relacionadas a Bitcoin. 90%. Então vamos ter que esperar o Renato chegar. Quando o Renato chegar, a gente faz uma pergunta de Bitcoin. Você me mandou aí, acho que uns 30 vídeos, meu irmão. Vídeo com uma porra. Eu tô querendo exibir pelo menos uns 15 aqui, né? Mostra dos caras com fuzil em cima do carro. Será bom o Renato tá aqui para comentar também. Ele tá voltando já, né? Olha o outro perguntando aqui, Tenóbio, referente à ex-prefeita Sapequinha. Pô, meu irmão, não vou falar disso aqui agora não, velho, na moral. Depois eu falo. Nós estamos falando de outro Sapeca agora. Inclusive, na próxima quinta-feira, vamos ter a prefeita Débora Regis aqui e a gente vai comentar sobre esses assuntos aí. Espere, velho, aguarde, na moral. Quem quiser ver com mais especificidade tudo isso daí, eu postei lá no meu Instagram, Matheus Bonfim Oficial. Tem lá 6 vídeos. Com isso tudo detalhado também. Depois coloca o arromba de Matheus aí. Viu? Vamos lá. Aquilo ali é o carro oficial de um órgão que cuida dos indígenas. E o cara com um fuzil em cima. É porque ele deu pausa na hora que o cara escondeu atrás da árvore lá. Aí. Olha lá. Ah, não. Ali é um guarda-chuva, pô. E aquela touca ali é porque o sol tá muito quente, né? Aí são indígenas, ditos indígenas. Né? Um fuzil em cima do carro oficial. E pasme, o órgão fez um BO dizendo que esse carro foi roubado. Lógico, não tinha sido, né? Mas aí quando viu sendo utilizado para isso, fez um BO. E o carro continuou transitando. Ninguém empreendia o carro. Porra. Entendeu? Foi roubado por eles mesmos, né? Agora, sim, a pergunta que a gente faz é o seguinte. Um governador, um parlamentar, seja qual político for, ele tem esse poder, cara, de ignorar a lei, a Constituição e assim não acontece nada? Porque, por exemplo, na Constituição ela não diz nada sobre traição à pátria. Porque o que está acontecendo hoje é uma traição à pátria. Dentro da nação brasileira, nós temos um grupo ativista que está dizendo que o povo brasileiro tem que se retirar do Brasil, que o Brasil não é nosso. Portanto, essas instituições, então, aí são todas fajutas, porque se elas se constituem do povo brasileiro, inclusive o povo brasileiro paga o salário dessa galera do STF, do Judiciário, dos políticos, todo mundo, então essas instituições aí são todas fajutas. E por que o governo não está combatendo esse movimento ativista que diz que o Brasil, na verdade, é um povo invasor que tomou o território de um povo que estava aqui, portanto, eles têm que vazar todo mundo daqui? Né? Então, não faz sentido nenhum. Outro dia, por exemplo, teve uma empresa chamada Ambipar que recebeu 500 milhões para fazer operações dentro dessas comunidades indígenas. Os caras podem pousar avião lá dentro e a gente não sabe o que eles estão fazendo. Quem é que monitora? Porque, assim, quando um avião vem de um país para cá, ele para no aeroporto, ele é fiscalizado. E dentro dessas áreas? Quem é que garante que algum funcionário ou alguém se corrompa, faça um acordo com um crime organizado e traga produtos ilegais para dentro do nosso país a partir dessas terras, desses territórios? Hein, Trisutão? Não sei, eu não ouvi a pergunta, não. Eu não ouvi, não. O cara tá chegando agora. Eu não é? Eu não sei, porra. Tem que ver, nem isso não. Como é a história? Eu tô falando aqui o seguinte. O território indígena, ele tá sob a tutela, quem presidencia ele é o presidente da FUNAI. O governador de São Paulo tem um poder desgramado, o governador da Bahia. E o cara que governa todo esse território sem receber um voto, que é o presidente da FUNAI.
Mas ele é indicado por alguém que recebe dezenas de milhões de votos. Sim, mas você não sabe quem é ele. E ele manda num território gigante dentro do nosso país. Rapaz, a maioria dos índios sabe quem é ele, não é isso? Cara, nem... A galera que tá sob a autoridade dele sabe direitinho, não sabe não? Rapaz, Eu eu nem sei, cara, porque eles não sabem nem o estatuto deles. Você acha? Os índios me xingam, dizendo que eu tô mentindo no negócio que eu li lá no estatuto dele. Rapaz, eu acho que a sua solução, velho, você não disse que tem um monte de índio aí na sua árvore genealógica, é você se autodeclarar Eu indígena. acho que a solução aqui, meu irmão, das duas, uma, ou você vende essa porra e transforma em Bitcoin, ou senão você vai ser pajé, como é? Pajé Bonfim, é um nome bem índio também, Bonfim, não é isso? Pajé Bonfim, você vai se identificar, meu irmão. Aí na hora que o cara chegar lá, você tiver todo pintado com o seu cocá, a porra toda, o cara vai dizer, volta, né? pronto, na hora que chamar a polícia, meu irmão, eu também sou índio nessa porra aqui, né? Eu acho que nós vamos ter que lutar pra provar uma lei, pra fazer o teste sanguíneo, né? Que aí todo mundo vai ter sangue de indígena, pronto, o Brasil é Brasil indígena, pronto, acabou. Mas se fosse pra comprovar, pra manter a sua terra e pra comprovar, você receberia uma pintada pra virar Não, lá, índio? isso aí eu deixava pra você. Como é que é o nome do cara que entrevistou semana passada aqui, do Boiola? Fale essa porra, não. Meu irmão, seu seguidor detestou aquilo ali, velho. Rapaz, e quem é que gostou, velho? Eu recebi... Eu não saio. Acabou, balada acabou, porra. Acabou, não existe mais balada, não, meu irmão. Hoje em dia você aborda, você passar a mão no cabelo da mulher, é negócio de importunação sexual. Você beijar a mulher sem autorizar a importunação sexual. A mulher chega lá, entra no... Como é o nome do cara lá? É Roberto Carlos, não é isso? Que a mulher admite que fez a felação. O cara ficou 2 minutos e 40, fez sexo com a mulher, disse que foi estuprada. Como é que o cara estupra uma mulher em menos de 2 minutos, velho? Esse cara deve ser melhor de jiu-jitsu do que o Hélio Gracie, velho. Como é que o cara estuprou uma mulher? Quem entra num banheiro de boate, velho, vai lá fazer o quê? Vai lá bater um papo, fazer terapia? A mulher que entra em banheiro masculino de boate, vai lá fazer o quê? Essa mulher pagou a conta? Se a mulher não pagou a conta, ela pagou a conta como, velho? Tipo assim, como é que chama isso quando você consome sem pagar? Você vai pagar como? Quando você não paga com dinheiro, você paga com amizade, não é isso ou não? Aí ela foi estuprada. Eu queria saber, minha cara, filha, você pagou a conta? E como é que você pagou o que você consumiu, não é isso ou não? Hein? Aí mudei de ideia no final. E sem uma evidência nenhuma de lesão, o cara fica dizendo que eu tô saindo pra balada. Eu nunca saí pra balada, nem antigamente, imagine hoje, né? Você tá maluco, porra, negócio de balada, não? Ainda com viadagem no meio. Vou dar uma polemizada aqui, que tudo que foi trazido até aqui, a gente percebe muito, muito forte a impunidade na coisa, né? Tudo que você relatou aqui, a gente viu que até aqui não se resolveu. Você acredita mesmo? Resolveu pra caralho, tá resolvido pros caras lá com a terra grátis dele lá. Mas é isso. A galera que invadiu ali tá resolvido pra caralho. Se não tem, os caras não cumprem lei. Tá certo. Não, pra todo mundo tá estabilizado, todo mundo ficou satisfeito, não morreu ninguém, tá todo mundo pacífico, não é isso? O único cara que morreu foi fogo amigo, não é isso ou não? O cara mesmo que se atirou, se duvidar ele mesmo que atirou nele, não é isso ou não? Olha só, os caras não cumprem lei. Sim. Não tem oposição. Não morreu ninguém. O crime dominou. Você acredita mesmo que esse problema pode ser solucionado? Não, se eu não acreditasse, eu não estava aqui. E de que forma você acha que pode ser solucionado? Conscientizando a população e a população tomando vergonha na cara, deixando de ser frouxo, Mas você acha que isso leva quanto tempo? A população inteira a população inteira concorda com você, porra. 70% da população concorda com você. Foi 2-1, foi 67%, 69%, como é? Veja aí na internet, o não ganhou de 2-1, porra. A maioria da população, que é a população armada, isso há 20 anos atrás, agora deve ser 3-1. Todo mundo concorda com você, bicho. A maioria, todo mundo decente, a maioria, fora os vagabundos. 60-70% da população concorda com você. Mas a galera tá com a boquinha fechada. Até o cara que se considera socialista, comunista raiz, concorda com você que vagabundo é na vala ou na cadeira que escolhe. Vota de vagabundo? Rapaz, vem cá, velho. Quais as opções que tem pra eleger? Se os caras escolhem os candidatos todos, qual candidato teve mesmo botando pocando aí? Qual alternativa a gente tinha? Pronto, então vamos pra rua todo mundo e acabar com esse negócio aí. Qual era o candidato a governador da Bahia que prometia que ia botar pocando e ia resolver? Você mesmo falou, a CM Neto tá indo atrás dessa galera que é a oposição? Rapaz, não sei, eu sei que pra gente lá nunca ligou pra ninguém, nenhum dos invadistas que eu conheço. Mas teve qual foi o candidato a governador da Bahia que prometeu resolver sua porra lá? Pois é, e como é que a eleição vai resolver? Não, calma aí, vamos corrigir. Os caras nem falam do assunto. Vamos corrigir. Os candidatos, quando eles vão assim em um programa e tal, eles dizem que são contra invasão de terra, mas eles só vão até aí, entendeu? Só em dizer. Não dizem que são contra invasão de terra por indígenas. Aí é mais difícil de dizer. Ah, sim. Aí é uma dificuldade. Obrigado aí por... Tem um cidadão aqui, botou... Foi quem mais deu dinheiro aqui até agora foi esse cara aqui. R$27,90, vou botar tudo em Bitcoin. Ó, será que proporcionalmente os indígenas têm mais orçamento que o exército? Tô achando que sim. Esse país acabou.
desinvistam. É o quê, hein? Rapaz, eu acho que não, velho. A defesa acho que mais. O orçamento é bem maior. Agora, o Brasil é o único país grande no mundo que gasta mais com o judiciário do que com defesa, velho. É o único. Você acha que a Rússia, a China, os Estados Unidos gastam mais com o judiciário ou com defesa? Pois é. Civis pacem para belo, né? E quanto mais gasta com o judiciário e menos gasta com defesa e segurança, a gente já viu que essa solução vai melhorar ou vai piorar? Pois é. A gente tá vendo nos Estados Unidos lá o resultado. A resistência... muita gente defende que o que está acontecendo agora nos Estados Unidos é a segunda revolução americana. O Musk com o Big Balls, né? Big Balls, o nome do menino lá. Tá. Você viu o nome do Big Balls? Tem uns moleques lá trabalhando voluntariamente para levantar coisas ilícitas dos Estados Unidos. Os caras chegaram à conclusão que 15 a 20% do orçamento americano é pura corrupção e sectarismo político. Se esses caras forem até o final, eles vão limpar os Estados Unidos e modificar a ideologia mundialmente, porque isso aí financia imundice e comunismo no mundo inteiro. A questão é exatamente essa. Os caras estão barrando tudo judicialmente lá, com juiz de primeiro grau, segundo grau, os juízes militantes, né? Vamos ver. A Suprema Corte Americana, o Trump não fez como o Bolsonaro, que só botou gente intimamente ligada ao esquerdismo, né? O Trump só botou gente mais conservadora, mais direita, mais raiz do que ele, né? Lá você acha que tem uma luzinha no fim? Lá a maioria é conservadora. O Trump só botou caras mais conservadores e mais à direita do que ele. O Bolsonaro fez o oposto aqui, né? Botou os caras ligados intimamente e já tinham sido múltiplas vezes indicados pela extrema esquerda, né? Pois é. Lá a Suprema Corte pode demorar, mas a tendência é que bote pocando, é que autoriza os caras a ir até o fim. O problema, como o Trump disse essa semana aí, é que quando você tem um juiz de primeiro grau suspendendo o trabalho de moralização, os vagabundos, inclusive, têm mais tempo de dar fim do documento e tudo mais, né? É. Tem um aqui pra você, viu, Matheus? Matheus Bonfim ainda está sonhando que o Brasil tem jeito. Os fazendeiros são seguidores do mito. Mesma coragem dele. Concorda, Renato? Minha honra. O cara tá querendo. Rapaz, ele tá querendo briga, meu irmão. Rapaz, eu só vou saber disso no dia que invadirem uma fazenda de Bolsonaro. Bolsonaro tem propriedade rural, porra nenhuma, né? No dia que eles invadirem lá, o que é que eles vão fazer, né? Não sei. E senador? Teve algum candidato a senador que disse que ia botar pocano? Hein? Teve alguém que chegou lá? É isso dos deputados atuais lá da Bahia. Tem algum que chega na região lá, que tá apoiando a associação de vocês? Cara, a gente levou lá a Alden, né? Levamos lá Diego também, fizemos essa audiência pública. Mas é o que eu falei, fizemos audiência pública. Ele deu apoio formal. Em maio do ano passado, protocolamos alguns requerimentos na comissão, né? Eu não vou dizer que o culpado é Diego, nem A nem B. Que são minoria também, né? Que não manda porra nenhuma sozinho, né? Lá na comissão e nenhum dos requerimentos foi à frente, né? Então, infelizmente, por isso que eu estou culpando aqueles que têm maior força e se dizem oposição no Estado, porque esses que deveriam sim, se ele diz que é contra o PT e contra essa ideia socialista, eles que deveriam estar lutando contra isso, né? Eu vou ler mais um aqui e vou... E game over, né? Estamos liberados. Daqui a pouquinho. Pra você, você tá querendo... Você sabe que tá tudo engarrafado ainda lá. Eu vim dar apoio moral só aqui, né? Isso ou não? Meu papel aqui eu já falei... Já falei 3 vezes mais do que eu devia, né? Júlio Brandão. Eu achei que você ia dizer o nome e o CPF do vagabundo. O único vagabundo que você acusou aqui foi como é o nome do ladrão? O líder. O quê? É o líder. É esse o líder? Ele é o cabeça do negócio? Ele que é o valente. Ele que entrou agora no dia 1º na Fazenda Turmalina e arrancou lá a máscara e falou, é eu que tô aqui, é Binho mesmo e esse tal. Binho é Cotó? É Cotó Binho? Não, né? Não, é um gordão. Cadê? Bota um vídeo dele aí tocando fogo. Só piada interna. Bota um vídeo dele. Eu vi esse aí do Binho. É. Bota aí do Binho. Bota a do Binho aí. Ele que é o líder, o valentão. Enquanto ele tá procurando do Binho ali, eu vou ler. O cara tinha 4 mandados de prisão abertos e rodava na rua e tal. Vou ler aqui só a pergunta de Júlio Brandão. Se a intervenção estatal na economia inevitavelmente leva à ineficiência de liberdade, como justificar políticas públicas como o salário mínimo e a seguridade social sem comprometer o livre mercado? Pergunta Júlio Brandão. Rapaz, não tem nenhuma justificativa. O salário mínimo foi criado por racistas. Queria impedir o emprego de negros. A invenção do salário mínimo foi uma norma racista. Eles visavam proteger o emprego dos brancos, impedindo o emprego de negros que produziam menos, que ganhavam menos. A criação do salário mínimo é uma criação racista. O salário mínimo era satânico. Basta ver o Jesus no parábola dos trabalhadores das vinhas. O salário mínimo é a proibição de trabalhar quem não produz aquilo, não é isso? Se você produz 500 e o salário mínimo é 1.500, é proibição de pessoas trabalharem, não é isso? Sim. Oh, não, isso é absurdo, porra. Você tá maluco? O problema no Brasil não é nem salário mínimo. O problema no Brasil é custo social. Cada empregado que você tem, na verdade, o cara dá mais ao governo do que a você, não é isso? E fica menos ainda pra ele, né? E ainda falam de negócio de escravidão, né? Os caras, hoje em dia, o seletista é o escravo moderno, né? Inclusive, o empregado fica com menos do que o governo. Aí o que você ganha, você paga imposto de renda,
O que você consome paga imposto de consumo. Se for importado, mais de 100%, né? O governo fica com muito mais do que você, muito mais vezes, né? Não faz sentido nenhum. Com certeza, Binho Cotó não recebe um salário mínimo. Agora, eu defendo, como o pessoal estava falando lá, de renda mínima universal. Se no Brasil tivesse uma renda mínima universal de um salário mínimo por cabeça, o cara renunciar aos direitos políticos e sociais, o cara não poder votar, ser votado, emitir nenhuma opinião política, e o cara receber a grana para não ser mais coberto por seguridade social, direito trabalhista, saúde e educação pública, maravilhoso. Eu acredito que a maioria das pessoas ia preferir dinheiro do que um hospital, do que SUS, não é isso? Sim, sim. A maioria das pessoas... E a gente ia resolver a eleição de presidente da República aí com menos de 20 mil votos. Deixa eu mostrar o Você ia preferir um salário mínimo por mês ou votar? Votar. Você preferia um salário mínimo por mês ou votar? Votar, com certeza. Não vou mentir, meu irmão. Eu preferia votar. Você acha que a maioria das pessoas ia Não, a preferir? maioria não, mas eu não sou a maioria, se meu for irmão. receber sem fazer bosta nenhuma, né? Tem uma galera aí que ia querer, velho. E compra de voto. Se o cara recebesse um salário mínimo por mês pra não votar, quanto é que ia custar um voto pra comprar o voto do cara? E a fortuna nem se ia viabilizar a compra de voto. Agora, mais importante do que isso nesse país, pra alguma coisa ser representativa, é acabar com o negócio de verba partidária, eleitoral e candidatura independente, que são coisas que a gente não sabe que não vai passar. Isso é o básico. Os incumbentes, os caras que estão mamando, eles vão votar uma coisa que vai tirar eles do poder? Acabou, porra. Não tem mais saída institucional. Eles vão fazer, voto distrital verdadeiro, eles vão chegar e passar um voto distrital esculhambado lá, desmoralizado, misto. Vai, se duvidar, ainda piora a situação mais, né? Eles vão botar voto distrital de verdade? Eles vão autorizar a candidatura independente? Eles vão acabar com verba de negócio de partido? Se depender deles, não. Se depender deles, não. Você pode botar 50 milhões de pessoas na rua, meu irmão. O 7 de setembro foi muito... Foi a maior manifestação da história do Brasil, não é isso? Eu autorizo. O cara, você autorizou o quê que eu não sabia o que era, não é isso? Autorizo, mas autorizou o quê, não é isso ou não? Porra, velho, tem uma pergunta... Vamos ter essa conversa aí ou não? Hein? Tem uma pergunta pra você aqui, polêmica. Eu vou fazer, antes da gente ver Binho Cotó ali. Coitado Renato... do cara, rapaz. Isso é deficiente. O cara, você discrimina não parece deficiente, com é crime, Totti, viu, não parece sacana? com Totti. Porque fazer piada com deficiente como é o nome que chama, porra aí? Discriminação com aleijado, como é que chama isso? Mesma cara, meu irmão. O quê? Porra, parece com um cara daqui, velho. Um político daqui. Ó, a pergunta pra você. Renato, se Bolsonaro aparecer em 2026 dizendo que irá voltar igual a Trump voltou esse ano, ele terá seu voto? Lembrando que em cima do muro é satânico. Rapaz, Bolsonaro, Lula e Dilma aprovaram várias leis a favor da família, não é isso? Não aprovaram várias leis a favor da família? Quem fez o crime de alienação parental foi o PT. Quem determinou que o critério legal, o critério padrão, o critério standard ia ser a guarda compartilhada foi o PT, não é isso? Vocês aqui, que são caras que estão mais envolvidos, inclusive, com a política do que eu, com a pauta legislativa, vocês sabem me dizer uma norma que Bolsonaro tenha aprovado, que defendeu homens contra mulheres, defendeu a família contra os ataques? Ele se orgulha de que o maior orgulho dele, quando ele chega em qualquer lugar para falar do legado do negócio dele, é as 72 leis feministas, não é isso? Lei de defesa de falsa acusadora de estupro, escambau. É isso. Como é que chama? Como é que você... Lei de crime, de violência psicológica, velho? Não joga essa porra pra mim, não, porque você vai criar um problema, vai ter uma eleição agora. Não mas joga é isso, tipo assim, como é que eu vou votar num cara que o orgulho dele é passar lei penal em branco, lei genérica, que não existe definição da lei? Você violou psicologicamente a mulher, você vai pra cadeia, não é nem pequeno potencial ofensivo. Mas você tem Bolsonaro você Lula. vota em branco, tá maluco, então? Porra? Você vota em branco? Rapaz, entre Lula e Dilma, você vota em quem? Não, entre Lula e Bolsonaro. É igual, porra. Bolsonaro só indicou petista pra Não, tudo. calma aí. O quê? Calma Bolsonaro aí. foi inferior a Dilma. Em todos os aspectos. Pra Bolsonaro gente lá não teve invasão com Bolsonaro. imprimiu mais moeda do que Dilma. Ele indicou mais petista no STF que Dilma. Bolsonaro foi pior que Dilma no aspecto moral. Progressismo absurdo. Dilma se orgulha de ter apoiado 72 leis feministas. Dilma nunca reduziu o número de armas que eu podia ter. Nós não tivemos invasão com Bolsonaro. Já se tem uma diferença Bolsonaro aqui. reduziu a metade da quantidade de armas que eu podia ter no Sinarme. Trezotão. Você tem quantas armas no seu nome? Eu tenho nenhuma. Eu tenho minhas críticas a Bolsonaro porque senão eu seria burro ou ele seria Jesus, né? Perfeito. Então, lógico, ele tem os erros dele. Agora, infelizmente, a gente vive num país que você chega em opções no final. Entre ele e Lula, eu nunca votaria em Lula. Rapaz, eu considero o Lula um ser dezenas de vezes superior moralmente a Bolsonaro, velho. Quem é superior moralmente? O cara que diz que é seu amigo e lhe trai? Ou o cara que diz que é seu inimigo e faz o que ele tá dizendo que vai fazer? Rapaz, Lula, no caso ele não me traiu. Tudo que Lula tá dizendo que tu tá fazendo, ele disse que ia fazer. É mentira? Ele disse que ia fazer tudo isso aí. Agora, Bolsonaro prometeu reduzir a maioridade, reduziu? Bolsonaro prometeu combater o PT, colocou 2 caras íntimo do PT no STF. Bolsonaro prometeu armar a população. Bolsonaro armou a população. Ele me desarmou, ele reduziu o número de armas que eu podia ter no Sinarme, não é isso?
Tudo que ele prometeu, o cara fez o oposto, bicho. Ele aumentou ou reduziu a impressão de moeda, aumentou ou reduziu a corrupção com o Bolsonaro. Ele, inclusive, a perseguição à liberdade de expressão aumentou ou diminuiu com o Bolsonaro? Pelo amor de Deus, né, velho? Alguém aqui, se você tiver me assistindo aí, escreva aí no comentário, eu quero saber uma indicação de qualquer tribunal de anticomunista de Bolsonaro, eu não conheço, eu não sei dizer. Me diga uma lei que Bolsonaro passou, qualquer lei ordinária, que aumente a possibilidade da gente ter arma, eu não conheço nenhuma, velho. Eu não convivi no mandato dele. Eu não convivi no mandato dele pra descobrir se ele não quis ou ele não conseguiu. A questão, Matheus, não é um erro. O erro é quando você tem um comportamento você tem um padrão de comportamento e tem um comportamento que foi fora do padrão. O problema é que o padrão de comportamento de Bolsonaro no governo dele foi a total submissão ao progressismo. Avançou mais a pauta do PT, porque foi a pauta do PT ser oposição. Lula tá tendo oposição agora, não tá? Tudo que Lula fala, a galera cai matando. Até a mídia que antigamente apoiava Lula tá botando pra lascar em cima do cara, né? Bolsonaro apoiava a pauta petista sem oposição ao PT. E a Bolsonaro, eu conheço pessoas, inclusive da minha família, que estavam com a maior parte do patrimônio no exterior, que acharam que o Brasil ia ter um choque de legalidade, de lei e ordem. Trouxeram o dinheiro de volta. Se armaram, se fuderam. Hein? Quem trouxe dinheiro no início do governo Bolsonaro, aconteceu o que com essa pessoa? Foi obliterada financeiramente? Eu não convivi com o mandato para ver se ele não quis ou não conseguiu. Né? Agora, Lula, é óbvio, é um bandido declarado, o cara foi... como é que o pessoal fala? A galera da esquerda fala que ele foi inocentado, né? Aí ele levou lá na cara lá do William Bonner lá. Na verdade, só inspirou no processo, uma coisa dessa daí. Mas se Bolsonaro não fez, não armou ninguém, não combateu o PT, não fez nenhuma indicação de nenhum tribunal, de ninguém anticomunista, o que esse cara vai fazer se ele voltar agora desmoralizado com muito menos apoio? Se ele sequer for candidato, é porque a máquina deixou. Se Bolsonaro for candidato, é porque a máquina deixou. A gente não conversou aqui que existe um cartel de partidos ou não. E qual seria a opção? Não existe opção. A opção é Satoshi Nakamoto, a salvação individual. Vazar fora do Brasil. Não, você pode ficar aqui, agora seu dinheiro não. Você não vai contribuir financeiramente com isso aí. Você vai dizer, olha, eu não invisto, não ter ações, não ter saldo em reais, não financiar esse governo, exatamente. Vender tudo que tem. Vender tudo que tem. Entregar na mão do PT. Não, você pode entregar, você não vai entregar nada ao PT. Quem entrega ao PT é quem tá todo mês pagando e esperando o índio chegar lá pra buscar a porra dele, né? Se você vender. Quem tá entregando ao PT é quem tá deixando na mão do PT. Se você tirar vender, tudo na mão do PT. Não, se você vender, você vai entregar na mão dos caras. Isso na mão do comprador. Se ele tem esquema com o PT, ótimo. Você não disse que tem uma galera lá que tá comprando na mão do índio e fica lá? Pronto. Se tiver. Você quem faz o L que merece enfrentar o índio. Nossa luta é pra acabar com isso daí. Você não faz o L, vai lá, faça o L. Aí quando você vai vender o brother da esquerda da sua fazenda, quando o pessoal chega lá, você vai fazer aqui. Não é isso que você vai fazer ou não? Eu não fiz o L e vou lutar contra isso daí. Não vou entregar esse Mas você concorda que você falou que tem uma cidade inteira lá, a gente comprou a zorra toda ilegal na mão do índio, tá tudo de boa lá, não é isso? Pronto, deixa eles lá ou não? Tá lá. Não quer? Lá em Cabralha, Santa Cruz de Cabralha, Porto Seguro também. Não tem uma galera lá que tá feliz, aldeia. Que tá se dando de... O pessoal tá gostando dessa polêmica aqui. Só eu que tô me arrombando dessa polêmica, né? Mas o pessoal tá gostando, tá aumentando o número de pessoas aqui. Tô liberado ou tem mais alguma pergunta aí? Deixa só o Totti ali. O Totti não, o Binho Cotó. Rapaz, eu só espero, velho. Eu só espero a gente não ver. A gente vê esse Matheus. Como é o nome da fazenda, Matheus, lá de sua família? Não. O quê? Porra, velho. Aí também você quer demais. Rapaz, você já imaginou, velho? A gente aí é foda, né? Daqui a um ano ou dois. Só falta dar endereço. Matheus, assassino, não sei o quê, matou não sei quantos, finalmente morreu um, não é isso não? Eu espero não Estamos trabalhando pra não precisar disso, né? Vamos lá? Solta aí, Dinho Cotó. Ô, Binho. O cacique da aldeia Vaz da Palmeira, né? Pô, para aí, velho, para aí. Comunidade que pariu. Até a voz. O cacique, voz da Palmeira. Essa aldeia. Esse cacique não convence ninguém, brother, meu ele tá irmão. fazendo o que atrás na posição Que que perdeu a guerra? Que fudido. desgraça é aquela ali, velho? Que porra é essa, velho? O cara, esse é filme pornô aqui? O que vai acontecer ali, velho? E o seguinte, eles que inventam esses nomes. Eles que inventam. Eles que inventam essas aldeias. Ele falou cacique. Mas precisava ficar um cara de 4 atrás, não? O que ele já tá fazendo ali, velho? Se agachando pra botar um foguinho. Volta aí só pra eu ouvir qual foi o nome dele que ele fala. Cacique, o quê? E o pivete ali, ó. Cacique da aldeia Vaz da Palmeira, né? Representando a comunidade com mais de 40 famílias, né? Nesse exato momento, começo da iniciativa a botar fogo na área de eucalipto. Porque prenderam Passa a roupa por baixo da... A madeirazinha que nós estamos tirando para pagar uma água, uma energia. Crime ambiental, né? Crime patrimonial. Do território Barra Velha, né?
Estamos aqui junto com as lideranças. Estamos junto com as lideranças e vamos queimar tudo até que solta o rapaz. Nós queremos que solta o rapaz. Esse rapaz que ele tá e falando que libera solta? o caminhão, porque se não fazer isso, nós vamos queimar tudo. Não vai ficar eucalipto dentro da área. Da área não, vai ficar tudo queimado. Pausa Essa é a aí. minha posição tomada. Ele alega que a área Deixa eu é explicar indígena. pro pessoal aqui. Isso aí é uma fazenda que eles invadiram. Essa fazenda, produzia gado, eucalipto, né? Várias culturas. E tocaram fogo mesmo na zorra toda? Aí eles começaram a roubar o eucalipto. Tirar o eucalipto para vender. A polícia interceptou o caminhão com essa carga roubada e prendeu. Aí ele foi lá e tocou fogo aí em forma de protesto. A polícia que prendeu a carga roubada deles. E o motorista, né? E quem é o dono disso aí? É um pessoal... 2 produtores amigos nossos. E não morreu Tá ninguém. invadido até hoje. E não morreu ninguém, o cara não fez porra nenhuma. Tá invadido até hoje essa propriedade. Era melhor ele ter comprado o Bitcoin, velho. É. Era melhor ele ter comprado o Bitcoin. Ô, Renato, mas se, Rapaz. mas se o pessoal seguir essa linha só do Bitcoin e vender tudo que tem, você não vai conseguir nem andar na rua. Porque o território indígena, de MST, dessas Vai. organizações, vai bloquear tudo, você não vai nem sair do lugar. Você vai... Você não falou que lá em Santa Cruz trabalha todo mundo circula na indígena de Ah, boa? mas Fica aí, no hotel, a zorra toda, mas não? aí eles têm que disfarçar. Aí saiu daqui uns 10 anos que eles vão começar a vender tudo, entendeu? Agora eles têm que disfarçar, porque eles estão lutando por território. Aí nesses Eu 10 fico anos no você vai meio do ficar dentro de caminho. casa. Eu compro uns bitcoins, mas também compro ali um terreno, se eu puder. Pra ver se o índio fico- toma. Vê se- vê se- Ajudar o cacique. Como é? Binho. Você compra? Eu não sou a tão fazenda- radical só não assim, fala- né? Compra a fazenda vizinha dessa aí? Lá ó. eu não vou comprar, não. Lá eu não vou Você comprar, não pode falar onde é, né? Pra ele ir atrás, né? Não, e ele se reta quando fala aqui. Teve outro dia que eu falei um lugar aqui que ele não queria que eu falasse, você ficou retado aqui. Agora tava querendo saber onde é que você Não, pô, o morava. cara dizendo o endereço da minha filha aqui, porra. Agora é o seguinte. Por quê? É, aí, pô. Porra, Ô, por quê? ô, Trezão, eu fui no shopping, né? Eu fui no shopping perguntar pra algumas pessoas lá o que eles achavam que o Brasil era dos indígenas, né? Aí o cara, sim, com certeza. Era que você pergunta assim, não, E sua mas casa? você vai entregar a sua casa? Não, pô, aí você tá forçando a barra. Todo mundo pula fora. Quer dizer, ferro nos outros? É aquela história, né, do comunista que se você tivesse 2 vacas, você me dá uma vaca, dava, é isso? E 2 galinhas não, porque 2 galinhas eu tenho, não é isso? Você não é essa conversa? Desse modelo aí. Porque a ideia é o seguinte, esses carinha de apartamento aí que fala que preserva a natureza, que apoia a causa indigenista, que o Brasil é dos indígenas, nenhum vai embora, pô. Vê um monte de playboyzinho de São Paulo Mas eles são comentar. minoria. Essas pessoas são minoria, bicho. Não, todo mundo. O comunista do Leblon, ele não é nem 20% da população brasileira. A questão é exatamente essa. A maioria das pessoas já concorda com a gente. Só que não adianta nada enquanto existir um cartel de partidos e enquanto tiver verba para o Que cara trava que já a está gente. eleito. Exatamente. Eles escolhem quem vão ser os candidatos, inclusive eles que têm o monopólio do dinheiro para fazer a candidatura que eles quiserem. Não adianta porra nenhuma. E ainda indica o voto, Pois né? é. Aí você vai dizer, você vai votar em Lula ou em Bolsonaro? Você vai votar no PT ou no PT? Qualquer porra que você votar é o PT com oposição, o PT sem oposição. Porra, não tem diferença nenhuma, ou não? É, minha visão Por é quê? diferente, mas eu te entendo. Eu te entendo. Tem um desinvestidor aqui, viu? Estou com a terra invadida em Itamaragives. Descobri 3 oitão e o que me restou foi para Black Pill e Valet. Legado Tiles com Electron. Pois é. Minha honra, Renatão. Autocustódia, autossoberania, velho. Se... E ele vai desistir da terra dele, será então? Acho que ele Não sei. desistiu, viu? Acho que ele desistiu. Viu? Você Desinvestiu. compra terra invadida pra você desocupar? Tem nego que compra lá. Pois é. É melhor pegar o dinheiro logo e deixar na mão de outra pessoa, não é isso? ou Tem não? nego que compra. Essas 50 Mete fazendas segurança aí. e fica lá. Essas 50 fazendas aí, você acha que quantos o cara vendeu o direito e caiu fora? Eu conheço um que vendeu, não foi, ela tentou invadir, na verdade, ele ficou com medo e vazou Agora, se fora. o cara tiver uma articulação política, talvez Rapaz, valha a pena, né? eu conheço Com um articulação brother- política fica mais fácil. Eu conheço um brother que disse que comprou uma fazenda de $1 milhão na Venezuela. No final ele vendeu por 10 mil. Menos de 10 anos de diferença, velho. O cara pagou $1 milhão. Depois de uns 10 anos, E se o baiano não reagir e o brasileiro não reagir, pegou 10 mil. Não, ele tinha 3 apartamentos em Caracas. Apartamentos de 100, 200 mil dólares, que no final os caras ofereceram $1.000, $2.000. Aí ele disse, rapaz, eu prefiro deixar. Eu prefiro não vender e depois quando eu voltar, vamos ver se um dia acabar a revolução. Diz que o cara foi no aeroporto pra cair fora, aí o avião... Ouça essa, que essa história é boa. O cara chegou no aeroporto, aí o avião cancelou a porra. Na hora que ele voltou pra casa, não tinha porta mais na casa dele, os caras tiraram a porta e a privada da casa do cara. Começou a chorar, né? Disse, porra, eu não fiquei nem 5 horas fora de casa e a galera já saqueou minha porra. Aí os vizinhos, não, rapaz, tudo seu ali tá no outro apartamento. A gente fez isso pro seu bem. Porque o invasor vai
20, 30% dos imóveis em Caracas estão vazios. O cara vai preferir uma casa com porta ou uma sem porta, uma com privada ou sem privada, uma com pia ou sem pia. Os vizinhos, pra não ficar mendigo invadindo a porra, tiraram as instalações da casa do cara, não entendeu o que eu tô dizendo? Sim. Arrancaram a privada do cara, arrancaram a pia, pra ninguém invadir. Não entendeu o que eu tô dizendo? Você não precisa correr mais que o leão. Você não precisa correr mais que o leão. Você precisa correr mais que o outro cara, não é isso? Que o leão vai comer, não é isso? Tipo, se tiver outra casa que tiver pia e tal, que tiver privada, o cara vai invadir a outra, não é isso? É foda, velho. Tirando todas essas sites, a gente descontrai mesmo, porque o assunto é pesado, se a gente ficar só mas tratando tem uma chance daqui virar Venezuela, seriedade. não tem? Tem uma chance muito grande. E o recado que eu deixo agora, bicho, é para duas grandes frentes aí do Brasil. Eu ia falar isso agora pra você deixar um recado. Estamos chegando, então, deixa eu fazer esse preâmbulo aqui, senão a gente vai ficar aqui até amanhã de manhã. Vai lá. Bom, estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui com Matheus Bonfim. Suas considerações finais aí, meu irmão. Largue o doce. Vou mandar recado para duas frentes e uma delas é a principal, que eu acho que é a única que teria poder para mudar a realidade da sociedade. Na minha visão, se os cristãos não mudarem o mundo, já acabou. Já estamos vivendo no inferno. Então, se o cristão não utilizar realmente a Bíblia como sua regra de fé e praticar ela no dia a dia, vocês vão cooperar para a construção de um inferno aqui, porque se o Brasil virar uma Venezuela, se o que está acontecendo no extremo sul da Bahia se tornar comum, se espalhar por toda a Bahia e por todo o Brasil, nós vamos viver um inferno onde não tem lei, onde estupram você e sua família, mata, rouba, faz o que quer e ninguém é preso, e você vai assistir isso. E Deus hoje te dá uma oportunidade. Nós estamos vivendo uma democracia ainda, você pode votar, você pode dar sua opinião, você tem rede social, e o Brasil precisa que os cristãos se levantem. Parar de vender voto. Eu vi crente vendendo voto nessa eleição. Parar de apoiar vagabundo, de apoiar bandido, de apoiar mentiroso, porque quando você bota um bandido no poder, o ferro vai entrar em alguém, vai judiar de alguém. Do pobre que precisa de hospital público, chega lá não tem nada, do produtor que está trabalhando na sua terra e não tem segurança e é roubado e assaltado. Aí agora está aí o preço do alimento lá em cima, porque menos propriedades produzindo, menos pessoas com coragem para investir na terra, porque com medo de ser invadido, de ser roubado, menos alimento, as coisas vão ficando mais caras. E os empresários desse país, que os empresários acordem, deixem de ser covardes, deixem de ser omissos, de serem preguiçosos, acordem enquanto há tempo, porque se chegar na Venezuela e o seu patrimônio que você tem hoje aqui ser tomado, invadido, você vai chorar, vai ser tarde e você não pode falar que não foi avisado. Tem uns malucos aqui falando para você a realidade. Está acontecendo isso no extremo sul da Bahia e a ideia dos caras é espalhar isso por todo o Brasil. Então acorda, vamos juntar, vamos todo mundo para cima para mudar essa realidade, para acabar essa putaria que está no Brasil, porque esse país do jeito que está não dá não. O caminho é longo, mas tem que se começar, né? É guerra, não é fácil, mas tem que se começar. Renatão, minha honra, meu irmão. Rapaz, a guerra é espiritual, mais uma vez. A guerra é espiritual. A guerra espiritual é dentro da gente. Nosso mestre disse que o paraíso é aqui ou meu reino não é desse mundo? Meu reino não é desse mundo. Esse mundo já é um maligno, meu irmão. Mas quem ganhou a eleição foi Jesus ou Barrabás? Mas nós somos sal e luz aqui. Mas quem já ganhou a eleição? Jesus ou Barrabás? Tem um capítulo do Hayek, O Caminho da Servidão, que é porque os piores sistematicamente ganham as eleições. A eleição pode salvar a vida de quem foi eleito. A maioria das pessoas, mesmo, a eleição não vai resolver nada. O único homem que pode resolver a sua vida é você, seu pai ou seu filho, não é isso? Ou se o seu macho, se você casar com homem, não é isso? Mas sendo omisso, frouxo, covarde é que não vai mudar nada. E Jesus, ele determinou... Mais que coragem, tem que ter organização. Sim. Mas coragem sem organização é a morte, não é isso? Exatamente. Não? União, organização. Se eu puder deixar uma mensagem aqui... Pode, claro. Eu gostaria de dizer que todos os policiais que apareceram nos vídeos, o delegado, o agente de polícia, o praça e o oficial, rapaz, eu só tenho elogios a eles. Rapaz, eu não seria, é de nenhum deles, eu não seria capaz de fazer o que esses caras fizeram. Imagina o cara fazer execução de mandado, ele mais outro cara contra 30 pessoas, bicho, no meio do mato, com pressão, com câmera, com karma na cabeça do cara. Rapaz, tipo assim, a gente usou as imagens dos caras, eu não sei se vocês podem achar indevidos, mas eu só tenho um elogio a tudo que apareceu aqui dos policiais. Inclusive, em qualquer uma daquelas situações, para o policial realmente fazer como é padrão internacional, como é nos Estados Unidos, na Europa, nos países civilizados, tinha que ter 3 ou 4 vezes mais policial do que tinha ali, é isso? Com 3 ou 4 vezes mais equipamento. Claro. O Brasil precisava ter
3 ou 4 vezes menos investimento com o judiciário e 3 ou 4 vezes mais investimento com polícia e defesa. Sim, É claro. isso. Tipo, o grande problema do Brasil é de disposição política. O orçamento do judiciário não pode ser maior do que o orçamento de defesa e de segurança, bicho. Tipo, o exército, marinha aeronáutica, míssel, avião, isso se gasta menos do que com juiz, bicho. Que país é esse, né? Hein? É por isso que os caras estão de mãos atadas, né? E Fazem ter o que é governos possível que ser feito. apoiem o certo, né? Que hoje está apoiando o que é Nenhum errado. governo vai apoiar, pô. O mundo jaz maligno, o governo é satânico. O Satanás ofereceu os principados e apotestados de Jesus, não é isso? Ou não? Mas se você ficar O quê? calado, isso vai piorar. Não, tem que defender a verdade. Inclusive, o que você faz lá, que é o negócio da associação, de um Agronex. defender o vizinho e tal, isso aí é válido, é mais válido, inclusive, do que você ficar buscando um negócio de resolver o país pela eleição. A galera se organizar, um ajudar o outro, dar informação, não é isso? Fazer cota pra negócio de ação judicial. Porque os caras, os vagabundos entre si, estão organizados pra caramba, não é isso? Você não viu lá os caras, pelo menos era boato, não sei se é verdade, mas que até o 2 e o 3 se juntaram pra fazer acordo com o PT, não é isso? Com o PT não, com o governo Absurdo. federal, não é isso? Com o governo federal, né? Será que o governo federal vai assinar um acordo com o 2 e o 3? Não é possível. Rapaz, é difícil bem- de acreditar, na verdade, meu é velho. bem possível, é bem possível. Se acontecer um negócio será que desse- vai ser formalmente, vai passar uma lei? O 2 e o 3 foram reconhecidos como entidades, como é que chama? Rebeldes, não é isso? Será que vai ter isso? Bom, estamos chegando ao final, na verdade chegamos ao final, né? Agradeço a todos vocês que nos acompanharam aí desde o início. Próxima quinta-feira estaremos aqui de novo, dessa vez conversando com a prefeita eleita Débora Regis, aqui de Lauro de Freitas. Nós nos vemos então na próxima quinta-feira. Um abraço e um beijo no coração de todos. Tenóbio, brigadão. Viu? Valeu, meu irmão. Minha 3 honra, oitão. minha honra, minha Minha honra. Minha honra, magnata. E não desiste do Brasil, não, Zorra. Rapaz, eu não desisto de nenhuma pessoa do mundo. Tchau! Não vou dar muito.